Fala família, o Ecosistema Podcast, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Ecosistema. Aquele ecossistema podcast onde empreendedores se conectam com empreendedores, né? E nós somos o quê? O maior ecossistema de empreendedores do Brasil. Exatamente. Obviamente, nós daqui, você daí, né? Que faz isso tudo acontecer. Tá na ponta da língua e você tem a obrigação de participar desse nosso crescimento. Então clica aqui, ó, se inscrever, tá? Comenta, curte, compartilha e participa aí desse episódio aí até o final, porque hoje a gente tem um convidado aqui de peso, né? O Fernando Sosa, tá? Aqui onde está realizando o podcast funciona um estúdio de gravação, né? Existe esse serviço de estúdio de gravação. E a gente conheceu o convidado de hoje, né? O Fernando Sosa, através desse sistema. E quando a gente viu o conteúdo desse cara, a gente fez assim, não, esse cara tem que vir pro podcast. Tem que vir pro ecossistema. O cara é anticonvencional. Anticonvencional. O cara é disruptivo, então assim, faz sentido. Então vamos chamar ele pro ecossistema, que ele tem muito a agregar. Então, como eu já falei o nome dele, né? Fernandão, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, Fernandão. Estamos muito felizes. Estamos aqui. Isso aí. Cara, então, no podcast que a gente gravou anteriormente, né? Eu conheci, obviamente, um pouco da sua história. Só que hoje a gente vai, além de conhecer um pouco do que você faz, da sua história, a gente entender, né, como que você veio ali do zero e construiu tudo que você construiu hoje dentro do mercado da beleza, né? E vou deixar você à vontade, abra seu coração e vamos inspirar esse povo aí a crescer mais e mais. Gente, é um prazer estar aqui e estar num podcast tão importante, onde a gente passa a nossa vivência, né, nosso dia a dia, né, para os outros, tantos que têm experiência, que é uma luz em alguma coisa, né? Não que eu seja guru de nada, mas assim, é importante você pegar suas experiências, né, o que deu certo e o que não deu, para que você aprenda e possa transmitir isso para as outras pessoas. Show. Né? E ao mesmo tempo passar para aquelas outras que estão iniciando, né, o seu processo e está querendo encontrar um caminho, querendo conduzir, querendo enxergar de uma outra forma. É como você disse, eu sou meio disruptivo, então estar comigo é uma coisa meio delicada, né? Até porque assim, as pessoas estão aqui no caminho, eu já estou lá na frente fazendo um monte de outras coisas. Show. Eu sou um eterno inquieto, né? Eu não consigo ficar muito... Eu nunca fui de ficar sentado no sofá, desde o meu trabalho, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu acho que cada minuto, né, ele tem que ser produtivo. Exatamente. Né? E eu estou sempre observando, pesquiso muito, adoro essa área de pesquisa. Não existe como crescer sem estudar. Né? Essa coisa de esperar acontecer não existe, isso é lenda. Né? Você tem que realmente se aprofundar, você tem que estudar, ver naquilo que você se identifica. Né? Como a gente estava conversando uns segundinhos atrás, a questão de felicidade. Né? Todo mundo quer sentido da vida, ser feliz. Não acredito muito nisso. Eu acho que o sentido do ser humano é trabalhar e produzir. Boa. A felicidade, ela vem como consequência disso. Exato. Né? E assim, qual o sentido do sol pra gente? É aquecer, é dar vida para as coisas. O sentido de uma planta é produzir, é dar frutos. E o sentido do ser humano é você produzir também, é você ser produtivo. Exatamente. Né? Em cima disso, quando você faz o que você gosta, né, gera felicidade. Exatamente. Né? Quanto mais você produz, quanto mais você faz, não pessoas... existe. Eu não consigo enxergar o ser humano sem produzir. Verdade. Né? Aquele cara que ele tá na inércia, não existe. É aquela máxima, né? Feliz sempre, satisfeito nunca. É isso. Grato sempre, satisfeito nunca, né? E produtividade tá diretamente relacionada com pobreza, e pobreza é improdutividade, velho. É verdade. Exatamente. Realmente. Você tem que viver a energia da abundância, né? Perfeito. Tem que sentir o que é abundante. Eu mesmo sou pró-abundância. Né? Pra mim, a pessoa pobre não é a que não tem dinheiro, é a que não produz. Que não produz. Realmente. Nós temos uma cultura que nos impede um pouco em relação a isso, né? Porque aquela coisa assim, minha culpa, minha máxima culpa. Dinheiro não traz felicidade. Como que não traz felicidade? Claro que traz. Experimenta ficar sem, para tu ver o que é ser infeliz. Exatamente. Né? Então, o dinheiro traz sim, no entanto que existe equilíbrio, no entanto que você cuida da sua saúde, no entanto que existe um conjunto. Né? Dinheiro é bom pra caramba. Né? Você sabe, velho, o dinheiro decide um monte de coisas que eu acho que é interessante, é para isso que a gente trabalha.
Né? Isso, onde é que você... Velho, a diferença de ter ou não ter, aquela coisa assim, onde é que você quer ficar triste? Aqui ou em Paris? Eu fico até triste em Paris, de preferência no fundo da limusine. Isso é muito bacana. Eu sou muito... Pô, você pensa lá em cima, eu digo, não, isso é baixo ainda, cara. Isso tem que ser mais em cima ainda, porque aquela coisa assim, geralmente não acerta no topo, mas um pouquinho mais abaixo, mas já tá bom em cima disso. Exatamente. Né? Então, bora desbloquear a galera que tá assistindo agora. Fala aí com a gente. Dinheiro é bom. É bom muito. Ô, Fernando, eu falo... Liberte dessa crença de que dinheiro, aquela coisa, o pai da gente dizia assim, a gente já tinha aquela coisa, quando você vê a pessoa ganhando muito dinheiro, você já dizia logo, pô, não, tá roubando. Torta logo a boca. Né? O cara já... Não, gente, o pessoal hoje trabalha, como a gente vê hoje, eu fico admirado de ver hoje a galera jovem, meninos com 15, 16, 17 anos na área digital, ganhando milhões. Exatamente. Né? E isso serve de exemplo. Você pega um garoto como eu uso esses como exemplo, eu acho que sigo uns 20 e vejo um garoto de 15 anos me dando um conselho de uma coisa que dentro da modernidade, onde ele se encaixou e ele diz, eu ganho 500 mil no mês. Fica esperto com um garoto desse, né? Ele descobriu uma fórmula que é interessante. E você é um garoto, porque você está abrindo sua mente para entender esse mercado atual. Porque se você acompanha ali, no caso, a linhagem ali, né, sua idade, a linhagem não é essa. O padrão, a galera é quadrada. Né? Exato. A galera o padrão quadrada. exatamente. Por isso que a gente falou que ele é disruptivo. O padrão né? é do não sei. Não sei. Não sei. Esse negócio não dá isso certo. não é pra mim, isso aí é pra jovem. O padrão é esse. Não, eu em relação a isso, realmente. Primeiro que eu me acho um garoto mesmo, é 5.5, mas não me troco pelos de 25. Né? Mas assim, vejo que hoje assim, é a questão. Eu sou muito. Eu não consigo me conformar, né, com o convencional ou com aquilo que eu ainda não consegui resolver. Então, eu sou muito da área de pesquisa. Eu vou mesmo a fundo. Eu fico até 2, 3, 4 horas da manhã estudando. Amanhece, eu estou estudando, que eu quero uma resposta para aquilo ali que eu ainda não achei. Isso em todos os sentidos, tanto a nível profissional, qualquer pessoa. Às vezes um cliente chega para mim e me dá um toque de uma coisa que eu não tinha me atentado a isso. Ou é certo, eu passo a madrugada já estudando, eu tenho que ter uma resposta para aquilo ali. E isso aí me abre muito. Né? Dentro do meu processo de evolução, né? Eu consegui, em cima disso, ter muitas respostas bacanas. Estudar. Não existe nada, não existe. Não vem fácil. A jornada empreendedora, meu irmão, posso dizer até que é igual, só muda de endereço. Exatamente. O caminho é esse que você falou aí, é estudar, se dedicar, dormir 4 horas da manhã se for preciso, para poder fazer o que você acredita acontecer. Quer empreender? Quer fazer dar certo? Esqueça dos seus domingos. Esqueça dos seus feriados. Todo dia, segunda-feira. Esqueça de 18 horas fechar sua empresa. Esqueça. Se você fizer isso, você não está pronto. Vá para outra. Vá para o CLT. Vá para qualquer outra história. Quer empreender? Esqueça. Nos primeiros 5 anos, eu tenho 35 de trabalho. E até hoje eu faço isso. Muitas vezes... Milhares, eu já contei centenas de domingos trabalhando, centenas de domingos, todo mundo na praia, não via uma nuvem no céu, todo mundo curtindo e eu estudando e trabalhando. Então hoje, quando eu conquisto algumas coisas que hoje eu posso dizer, pô, eu estou muito feliz com as minhas conquistas e todo mundo diz, pô, que legal, que carro legal, que coisa bacana. Eu tenho uma frase comigo, eu digo em cima de muito trabalho. Perfeito. Sabe? É uma coisa que eu sempre fecho os comentários. Eu digo, olha, em cima de muito trabalho e dedicação. Pô, que coisa legal que você conquistou em cima de muito trabalho e dedicação. Boa. Merecimento, né? E aí vem aquela sensação de a gente desfrutar e falar assim, é isso aí, eu não mereço nada menos que isso. Isso. E é só o começo. Exatamente. Você acha que é prepotência? Não é prepotência. É só... Cara, hoje eu vi uma frase da Forbes, né? Eu até repostei, e se eu não me engano, eu falava assim, deixa eu até pegar aqui. Falava em relação a sucesso e deixa eu ver exatamente como foi a frase aqui. Sempre espere ter sucesso e nunca pense que você conseguiu. Eu falei, velho, eu discordo disso aí. Eu acho que sim, sempre espero ter sucesso, mas, cara, tem aquele momento que você fala assim, ó, eu mereço. É meu momento do desfrute agora. Tudo que eu tenho aqui não é nada menos do que eu realmente mereço ter, então eu mereço desfrutar também. Se você não tem a sensação de que, pô, eu também tive o sucesso, pô, como é que você desfruta?
Entendeu? Então, nesse sentido, quando eu vi essa frase, eu discordei. Só que eu acho que ele tá dizendo, tipo assim, nunca acha que você conseguiu pra você não estagnar, pra você não parar ali, né? Mas eu acho que o empreendedor, velho, ele é como é que a gente chama? Não precisa nem Parece dar que essa a formiga dica, né? tem a formiga na bunda, meu irmão. Precisa O nem dar empreendedor essa que é dica. empreendedor, ele não vai parar porque ele acha que ele atingiu. É verdade. Entendeu? Eu acho que assim, o que a gente tem que ter como noção é de que a vida, ela é finita. Exatamente. Você não pode passar uma vida toda querendo só construir. Você vira um tio Patinhas, aquele cara que tá juntando sua moeda e ele não vai ser ele é um miserável. Ele, na verdade, ele é um pobre. Né? Ele é um cara que só junta. Ele não é um cara rico, ele tem dinheiro. Exatamente. Mas não é rico. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Então você tem que usufruir, até para que o seu cérebro entenda que existe uma compensação para tudo que você faz. Então hoje, depois de muita dedicação, tem um momento onde eu digo, esse é um momento de foco. Eu vou trabalhar, eu vou estar ali, eu vou abrir mão do domingo, eu vou fazer. E chega num ponto que você diz assim, poxa, agora esse domingo não, esse momento, não, agora esse aqui é o momento de eu usufruir, de eu ter como resposta o resultado do meu trabalho. A colheita. Então você volta renovado, porque você precisa só disso, né? Se você fica só focado, fica um cara meio neurótico na história. Então, assim, é você sair mesmo, é você curtir, é você pegar seu parceiro, sua parceira e vou me dar de presente. Desfrutar. Vai para um hotel muito massa. Entendeu? Vai buscar, não vai pra mediocridade não, tá com grana, para de ficar querendo economizar muito. Pô, eu vou ali, porque é lá que você aprende também. Perfeito. Você vai ver novos lugares, Amplia uma nova a visão, energia. A visão vai pra outro nível. E se tiver sem grana, vai pra um lugar top e pede um suco, pede uma água com gás, mas sente a energia daquele ambiente. É outra coisa. Exatamente. A energia da riqueza é outra coisa. Quando você chega num lugar... e às vezes, e tem um outro grande equívoco que eu fico observando. Eu gosto de bons lugares. Sempre me presenteio com bons lugares. E fico observando que quando eu chego num lugar que é muito bom, né, e uso aquele serviço, você vê que pela qualidade, não só pela qualidade, as pessoas mistificam muito. Às vezes você vai para um restaurante que é top de linha e você vai gastar X, às vezes você vai num simples, a diferença é de 20%. Aí você diz assim, cara, não vou falar os nomes porque assim, são muitos lugares bacanas que eu gosto muito, mas quando eu vou comparar uma qualidade top VIP, entendeu? Com um outro espaço que é medíocre, que é aquela coisa do feijão com arroz, e você vê, a diferença é tão mínima, que é uma tolice você não se permitir. Que é incomparável. Né? Apesar do que, primeiro você está num lugar onde você está aprendendo, você conhece, eu aprendo, eu vou para aprender. Sim, eu também. Eu hoje, quando chego num bom restaurante, quando eu chego num bom hotel, eu não me poupo, mas eu estou observando tudo. Boa. Na entrada do apartamento, no serviço que vai me oferecer, na comida, na forma que ela está se apresentando, tudo ali eu já vou mudando, já vou transmutando para o que eu posso colocar no meu trabalho. Né? É como eu disse, assim, às vezes chega uma cliente lá e diz assim, eu fui para Dubai, ainda não fui. Né? Mas assim, eu fui para Dubai, eu fico esperto para ela. Ela disse, eu fui lá num hotel que tem um Gold Café. Você lembra da história do Gold Café? Mas você trouxe Dubai para você. Trouxe Dubai para mim. Eu lembro dessa história. Eu não fui para Dubai, mas teve uma pessoa que citou isso e ela falou do Gold Café. Eu disse, como é esse Gold Café? Ela disse, um café com ouro, 24 quilates. Eu disse, me explique direito. E aí ela foi, disse, pô, é assim, assim, assim. Ela foi saindo, eu já fui pesquisando, já descobri tudo, viu como era feito, já vi a fórmula, já mandei buscar. Quando ela voltou 15 dias depois, eu disse, eu tenho uma surpresa para você. E ela disse, o que é? Eu disse, eu vou te oferecer um café. E eu fiz um Gold Café para ela, do jeito que ela tomou em Dubai. Então ela disse, eu não tô acreditando, você fez isso, eu fiz. Eu mandei buscar e hoje a gente oferece esse tipo de coisa. Cara, e o feeling, né? Que você tava atento àquilo ali, pegou e falou assim, por que não, né? Se questionou e... disruptivo, né? E você cria aquela grande jogada, né? Hoje o cliente ele não vai buscar mais um serviço. Nada. Né? Ou você cria uma experiência para ele, ou você é mais um. Então hoje, assim, eu fico, tudo que eu gostaria, eu me ponho no lugar do outro. Eu acho que isso é uma grande... você não pode se desligar disso, dessa linha de pensamento. Você tem que, a não ser que você seja medíocre, aí você vai falir sua história. Mas o que é que como você gostaria de ser tratado? O que te surpreenderia?
né? E eu fico em busca essa é uma eterna pergunta que eu me faço. O que vai me surpreender? Então, hoje eu surpreendo a minha cliente. Boa. Tem coisa, nem tudo, as pessoas ficam muito focadas, que eu acho que é um grande erro, na questão do que vai te dar retorno. O retorno ele pode vir de várias formas. Né? Às vezes você está plantando, você cria um projeto onde você vai oferecer uma coisa, a gente estava discutindo isso, com custo, que é um custo muito... seu lucro, seu retorno é menor, mas isso é uma coisa que a médio prazo você vai criar um processo de fidelidade, de satisfação, de network, né? De divulgação, que é imenso e vai vir um retorno muito grande. O melhor cliente que existe é aquele que não te troca por nada. Hoje eu já tenho clientes que não são mais clientes, eles são evangelizadores. Top. São clientes, porque o bacana é quando você cria o cliente. Eu tenho um cliente de 15 anos comigo. Boa. Eu quero ver quem se atreve a falar mal de mim perto de um cliente desse. Testemunhas de Fernando Sosa. Ela compra a tua briga, ela Boa. vai, ela te defende. isso O aí. bom cliente, ele vai... É o seu melhor vendedor. Ele vai evangelizar você. Exato. Ele vai pegar você e vai dizer, ele vai defender você, né? Não é aquele que tem histórias Que te e troca histórias. por qualquer gorjeta, por qualquer benefício a mais aí, né? Um cliente desse, ele te vende. Esse é o melhor cliente. É o cliente que ele não se contenta, ele vai fazer o serviço, ele defende você em qualquer momento, ele vende você, sabe? Que é melhor o boca a boca. É o melhor vendedor. É muito... O bom cliente é o melhor vendedor. Exato. É. Tem uma história, né, Minando? Ele sabe vender o seu serviço mais até do que você Sem mesmo. dúvida. Até porque quando Porque é ele da vai boca de outra pessoa, você tem muito mais E credibilidade. ele vai compartilhar a experiência dele, né? Exatamente. Quando você que é o dono do produto e você tá falando, você não tem como compartilhar a experiência. Porque você, entendeu? Mas o cliente que passou pela experiência, ele vai compartilhar a experiência dele, velho. E aí o cara olha e fala, caramba, é assim, eu quero experimentar isso também. Por mais que você queira vender, o seu processo sempre vai soar falso quando parte de você. Exatamente. Mas quando parte do outro, da experiência do outro, você já tem você diz, poxa, você já fica, sua atenção, eu acho que você abre mais a guarda, né? E o próprio cliente, ele vai te dar esse feeling, né? O próprio cliente, ele vai te mostrar se esse processo que você está fazendo está redondo. Eu lembro de uma história, Menandro, de um amigo nosso em comum, né? A gente trabalhava junto, o Alan, né? E ele falou, né, que ele tem uma história, nunca saiu da minha cabeça isso, que ele falou que uma vez um cliente dele estava no Rio de Janeiro, precisava comprar uma sandália, ele estava entrando na loja e ele lembrou de Alan. E ele falou assim, não, eu vou comprar lá na Bahia. Porque a experiência que o cara proporcionou, que o cara, sabe, o atendimento. Então, assim, cara, esse é o feeling que você vai ter quando o seu cliente está em algum lugar e fala assim, ó, eu preferi ficar nesse local aqui, meu cabelo tava ruim, meus frizz estavam lá, enfim, mas eu só vim fazer aqui porque é Fernando Sosa e eu não admito que nenhum outro cabeleireiro toque no meu cabelo. Se então, eu te isso aí disser que eu tenho esse um feeling é cliente que maravilhoso. já me ligou de Nova York, sentado na cadeira do cabeleireiro, Imagina. para me perguntar o que é que faria e ela traduzir como eu fiz para ele tentar fazer isso lá. Eu tenho relatos dela. Olha isso aqui. Eu tenho relatos, inclusive tá lá, você vai ver no meu Instagram, ela falando, ela contando essa história. Ela diz assim, eu já viajei, e é muito bacana quando assim, hoje eu tô morando em Nova York, morava na Europa, agora eu tô em Nova York, e já rodei 5, 6 cabeleireiros aqui de Nova York, os melhores, mas ninguém consegue fazer igual a você. Eu não tenho segurança, isso, pô, nossa, né? Isso é um troféu. Para mim, eu não gosto mais de competir de campeonato, de concurso, porque para mim troféu é isso. Boa. Né? E ela chega e diz, pô, olha, tem que ser do jeito que você faz. Espera aí que eu vou traduzir aqui, o meu cabeleireiro, ele topou, e eu vou falar o que você faz, como você faz. Você vai me dizendo qual é a cor disso aqui, qual é o produto que você usa, se tem compatibilidade para ver se funciona. Então, você gera uma coisa. É muito bom, né? Você ter esse grau, né, de aproximação. São clientes que eu tenho um cliente de 10 anos, 15 anos, 17 anos comigo. Homem, sem fronteiras, né? Ter um cliente, eu digo para todo mundo, conquistar um cliente é a parte mais fácil. Manter um cliente 10 anos. É o mais. Clientes exigentes, que você mantém ele em qualquer segmento por 10 desafiador. anos. E sempre renovando, porque se você se você estagna, vai ter outro que vai passar você. Você vai chegar num ponto que ela some, você não sabe por que foi o outro te oferecer um outro serviço, uma outra história. Ter como é que eu digo? O papel de sempre surpreender. Cara, você me deu um insight agora. Tem cliente que chega lá para mim e diz o seguinte, rapaz, você não para de mudar.
Seu nome é inovação. Eu chego aqui, você está pintando um negócio, você está reformando não sei o quê, você já está com a novidade não sei onde. Você está... Eu sou inquieto, né? E eu fico assim, eu já crio que eu vou... Onde eu vou inovar durante um mês inteiro. Toda semana eu estou lançando uma coisa, toda semana eu estou oferecendo uma coisa diferente. E chega o ponto que eles brincam comigo assim, capaz, você não para não, bicho, porque toda vez eu digo, bicho, eu sou assim, né? Eu me alimento dessa coisa, de ver assim, o pagamento principal, que é o sorriso de satisfação. É você realmente estar na vanguarda, porque você não descansa. Né? Cara, momento insight aqui do Ecossistema Podcast. Meu diretor, bota esse insight na tela, tá? Na edição, bota na edição. Cara, não coloca sua energia em correr atrás do próximo cliente. Coloca 80% dessa energia, eu posso dizer até 100%, no cliente que você já tem, velho. Você acabou de me dar esse insight aqui agora. E bota na tela do episódio aí, meu diretor. As pessoas negligenciam muito essa parte. Isso é muito importante. Porque é o seguinte, aquele cliente que você já conquistou e é um cliente que é seu, ele está evangelizado já, ele vende seu processo. Né? Muitas vezes eu vejo o pessoal fazendo promoção. Aí ele vai fazer uma promoção para conquistar clientes novos. Não, querido. Eu faço promoção com o cliente da casa. Quando ela chega lá, eu disse, hoje eu vou te dar 20% de desconto. Boa. Hoje eu vou fazer um processo, hoje eu vou te dar isso aqui de presente. Você tem que investir no cliente que você conquistou, né? Porque aquele cliente, aquele é o certo, né? E criar as experiências para quando ela pensar em qualquer coisa que você vai fazer dentro do seu segmento, quando ela for pensar isso, o subconsciente dela só vai mostrar a sua imagem, não existe uma outra pessoa. Caramba. Né? Você tem que fixar isso na mente dela. E você vai fazendo isso com pequenos passos, com pequenas ações, né? Que vai agregando aos poucos. Eu tenho outro momento insight aqui que eu não posso deixar passar de jeito nenhum, que é o seguinte, não tente conquistar 1000 clientes. Tente conquistar o mesmo cliente 1000 vezes. Exatamente. De formas diferentes. Exatamente. Né? Hoje, assim, você vai criando um processo com o seu cliente, um processo de intimismo com o seu cliente, que esse é um grande gancho de, como é que eu digo, quebrar as barreiras. Exato. Hoje tem clientes que chegam lá para mim e dizem, hoje eu não vim falar com o meu cabeleireiro, hoje eu vim falar com o meu psicólogo. Eu digo, legal, e tem lá, vamos fazer, quer tomar o quê? Um vinho, um champanhe ou tomar um café, um gol de café. E vamos bater um papo. Né? Então, assim, nós criamos uma estrutura lá, que é uma estrutura bem intimista, o estúdio é uma coisa bem intimista, e que permite que isso aconteça. Né? Geralmente eu não poderia oferecer exatamente esse tipo de coisa num salão com estrutura grande, com várias pessoas, com muito movimento, com tudo. Né? Quando ela chega lá, ela já bota uma pantufa no pé, tem um sapato especial para ela calçar, que eu quero que ela fique, ela tire o sapato. Então ela vai tirar o sapato, já tem um massageador no pé dela, ela já vai bater um papo comigo, a gente já vai sentar e conversar a respeito do que vai acontecer. Não é? Eu tô com fome, não tem problema. Liga pro restaurante, mando trazer uma comida, trazer uma comida para você, você vai comer aqui enquanto você faz o cabelo. Chega lá juízas lá com uma pilha de processo desse tamanho, que ela tá fazendo o cabelo, ela tá lá. Eu sei que ela não quer papo, ela tá aproveitando o tempo dela para trabalhar enquanto tá ali, e ela se sente coisas que eu sei que em um espaço grande isso não seria impossível. Exatamente. Né? Ela tem intimidade, ela vai colocar lá um roupão, ela tem toda uma estrutura que eu deixo ela muito à vontade, e ali é o espaço dela. Geralmente, né, eu não atendo mais de uma pessoa, isso é uma coisa que antes eram mais. Com a pandemia eu desacelerei, existe a obrigatoriedade de uma pessoa por vez por causa do meu espaço, e eu gostei tanto disso que eu disse, olha, formatou o negócio. Tá bacana. E assim, eu não consigo voltar muito para muita gente dentro desse segmento. Lá, uma, duas em cada momento. Né? Até porque hoje, assim, eu já fui isso. Inclusive, hoje eu te digo, já cheguei a ter 4 auxiliares. Né? Eu tinha uma estrutura com 10 cadeiras e eu atendia sozinho em 10 cadeiras. Eu tinha 4, 5 auxiliares, então eu conseguia fazer 10 cabelos de uma vez. Conta essa história, tá? Né? Pode contar. Eu queria fazer uma viagem no tempo. Pode contar que você chegou no final do mês e aí sobrou o que pra mim? Eu queria fazer uma viagem no tempo com ele depois. Então pronto. E aí eram 11 cadeiras, 4 lavatórios, eu enchia todas elas com todo mundo. Então eu fazia a coordenação. A grande verdade é que no final eu só fazia escovar a franja e assinar o cabelo. Mas assim, 80% do meu serviço quem fazia eram os auxiliares. E eu não achava justo, porque quando você cria... Uma cliente quando vai para um salão, ela vai para você cuidar.
Você não pode só chegar. Então, eu já estava num ponto de uma estrutura de muito trabalho, de muita coisa onde eu só conseguia delegar. Eu não conseguia participar. Isso me frustrava. Com a ideia do estúdio, eu consegui voltar para mim. Hoje a cliente trabalha comigo. Eu vou ter um processo com calma. A gente vai fazer todo um trabalho de análise que é muito profundo. Hoje eu consegui trazer para o Brasil o que existe mais moderno no mundo, né, em análise capilar. Eu consigo chegar muito profundo nesse processo. Eu consigo ver hoje uma raiz de um cabelo lá dentro do fio. Eu sei se esse cabelo vai produzir, se ele não vai produzir, né, como é que está o estado. Eu trabalho com microscópio, né? Então eu vejo um cabelo 1.600 vezes maior. Eu quero ver a estrutura desse fio, se ele vai aguentar de fato, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. Então são todas as coisas que a gente foi desenvolvendo e eu gosto disso. Eu gosto de cuidar mesmo, de base, de ver e de dar um diagnóstico mais preciso, em conduzir. Trouxe uma câmera agora com espectro, que é fantástica. Né? Eu consigo ver uma inflamação que a olho nu você não consegue. Nossa. Né? E ela me entrega, o computador me entrega todos os pontos de inflamação de um fio. Né? Caramba. Eu trouxe agora um outro também fantástico, que é a pressoterapia craniana, que é um processo da máquina, faz o shiatsu no seu couro cabeludo e conduz todo o sangue para a área de falência circulatória. Seu cabelo começa a crescer. Porque eu uso o seu corpo. Caramba. Né? Eu uso o seu corpo sem medicação, sem nada. Eu uso o seu corpo para nutrir a área de falência. E com isso você consegue naturalmente, que é o que o chinês, o japonês, o oriental faz muito, né? Que é um segmento muito meu. Passei 10 anos com os japoneses, né? E aplico muito do que eu aprendi com eles. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana dentro disso que é a minha maior vaidade. Eu digo para todo mundo, eu deixo de trocar um carro, mas não deixo de comprar um equipamento que é uma novidade e eu posso oferecer uma coisa melhor para o meu cliente. Às vezes é o dinheiro de trocar o carro, eu prefiro comprar o equipamento. Entendeu? E aí compro, invisto, não tenho pena. Isso é uma coisa que assim, eu olho e penso, você é louco, você compra. Não sou não, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Fernandão, conta pra gente aí, cara. Quero fazer uma viagem no tempo agora e quero conhecer, assim, como que foi sua entrada aí, né? Seu processo sua jornada empreendedora. Porque como assim, você entra, nesse né? exato Como momento você deve estar assustando algumas pessoas falando assim, aí ó, Fernando, tá nesse nível todo é porque ele já veio de berço de ouro. Não, ou então, às vezes o cara olha assim, peraí, o nível desse cara aí não dá pra chegar. Não dá pra chegar porque ele já veio com a estrutura, com a base solidificada. Então conta aí um pouquinho assim de onde você veio. Como é que você entra? Comecei a área de cabelo tomando... Eu me lembro que eu só tinha R$3, que era o dinheiro que já era uma área... Assim, todos os dias eu só conseguia R$3. R$3 mil cruzeiros, R$3, que era... Então, era R$1 para o transporte para ir para o lugar. R$1 dava para comprar 2 pratos de sopa, porque eu tomava sopa que era mais barato. Claro. Né? Isso há 35 anos atrás, assim. E outro R$1 para eu voltar. Eu tinha R$3 para poder usar durante o meu dia. Eu não tinha dinheiro para lanchar, não tinha dinheiro para nada. Agora conectou com quem estava pensando que... Eu me lembro, assim, por muitas vezes. Eu juntava a grana da semana toda e o que eu tinha de lucro, eu ia na Avenida 7, né? Eu sou de Salvador, eu ia para a Avenida 7 e chegava ali na Michelin e comprava uma calça jeans. Ô, felicidade. Quando eu chegava e conseguia trabalhar a semana toda e o dinheiro daquela semana, eu conseguia comprar uma calça. Boa. Entendeu? E vestia aquela calça jeans. Mas teve uma coisa que foi determinante na minha vida. Eu acho que isso é muito importante. Desde sempre? Sempre. Quando eu comecei, assim, na verdade, eu fui criado para seguir uma carreira executiva. Né? Existe toda uma história em cima da minha vida que é anterior à parte de cabelo. Né? Meu pai era dono da sorveteria, no Yacht Club, que era um lugar muito bacana. Fernando, desde os 11 anos de idade, já fazia network. Então, era aquele garoto prodígio, era aquele garoto que sempre é muito animado. E dentro de uma classe social, onde meu pai era funcionário da empresa, né, do clube. Mas eu estava ali na nata da sociedade. E eu sempre ali, ativo com todo mundo, acabei virando o mascote do clube. Então o pessoal chegava assim para meu pai e dizia assim, pô, ele pode sair de lancha com a gente? Pode. Então eu conheci gente boa desde o começo, cara. E sempre fiquei muito atento, jogo, né? Claro. O ambiente muda o jogo. Muda. Verdade. E assim, sempre muito atento. Nessa história, houve um casal, né, que não tinham filhos e chega para o meu pai e disse, poxa, a gente queria, né, estar com o Fernando mais presente, a gente gostou disso aí, a gente quer puxar o Fernando. Ele disse, não, meu filho eu não dou, mas se vocês quiserem ajudar, tá tudo ok. Então,
Daí começa a minha vida com 11 anos de idade, muda muita coisa na minha vida. Eu era um menino que jogava gude, empinava a raia, fazia toda essa história. E em 3 meses eu já estava jogando golfe, estava no Golfe Clube Cajazeiras, eu estava fazendo toda uma história. Minha vida mudou, né? Saí de uma escola pública e fui estudar numa das melhores escolas de Salvador, né, com toda a estrutura, o motorista me levava. Assim, foi uma vida de sonhos, assim, foi um boom que aconteceu. Isso foi durante, assim, acho que 12, 13 anos da minha vida, foi meu processo de amadurecimento, e eu conheci muita coisa, agreguei muita coisa, mas chegou num ponto onde eu queria mudar a história. Aí começa a minha primeira disruptura séria, porque quando eu digo assim, vou ser cabeleireiro, o mundo desabou. Eu fui preparado para assumir uma multinacional. E eu disse, vou entrar nessa. Você é louco, você assim, minha mãe desmaiando para um lado, o povo dizendo, mas é aquela história toda de querer mudar a mesma história. Mas eu não queria ser mais um. Eu enxerguei, com 20 e poucos anos, já enxergava uma coisa bem diferente. Né? A primeira curiosidade minha, por que as negras americanas, né, elas tinham os cabelos mais bonitos que os brasileiros, né? O brasileiro só existia na época pasta, aquela coisa muito rudimentar. E você via Whitney Houston, Dana Summer, Dana Rosa, aquelas mulheres maravilhosas da minha época, com os cabelos maravilhosos. E aí a minha grande curiosidade, será que é genética? Por que as mulheres lá eram tão maravilhosas e as daqui, os cabelos crespos aqui, tinham grandes problemas? E aí eu conheço uma pessoa, né, que conversando comigo sobre cabelo, disse, Fernando, você tá tão curioso nessa coisa toda. Meu cunhado, que é casado com a minha irmã é brasileira, tem casado com um americano, e ele é dono de uma linha, que é uma das principais linhas dos Estados Unidos, que trabalha com cabelos étnicos. E eu disse, gostei da história, continua aí. E ele começou a falar, e ele começou a me mostrar os cabelos. Eu disse, pronto, é isso aí que eu tô buscando. Como é que acontece? Ela disse, a gente vai mandar trazer, eu vou mandar ele trazer, minha irmã trazer, quando vier dos Estados Unidos, um kit para você olhar e experimentar. Quando chegou numa coisa tão elaborada, perto do que se fazia, que era só aplicação de pasta, aquela coisa rudimentar, que eu toco aqui, parece... Desculpa. E aí, é tão rudimentar, perto do que eu tinha visto, que era uma coisa super sofisticada, que eu disse, eu não sei como usar isso. Mas é isso que transforma? E aí, o que aconteceu? Passou-se um tempo, e esse americano, né, que é dono das maiores empresas dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Quando ele veio aí, nós conversamos, né, na época não falava inglês e tudo, mas aí o cunhado dele começou a conversar comigo, e eu, já com 20 e poucos anos, disse, por aqui. Eu disse, vou te levar num lugar onde a gente vai poder fazer um bom trabalho. Pego ele, boto dentro do carro, levo ele na Liberdade. Caramba, a maior concentração negra do Brasil. Ele enlouqueceu. Quando ele olhou, ele disse o que ele enxergou os dólares na história. Quando ele viu isso há 35 anos atrás, ele ficou louco. E eu disse, olha, tá aí, o seu público tá aí, né? Isso aqui existe. E ele disse, pronto, vou vir pro Brasil. E aí ele traz o primeiro container dessa linha de produtos e a gente começa a trabalhar. Eu fui o primeiro cabeleireiro a trabalhar com cabelos étnicos no Brasil. Foi eu que trouxe. Isso expandiu. 35 anos atrás. 35. Top. As pessoas não imaginavam. Aí que começa o processo, né, de trazer linhas. Não existia linhas importadas. É uma coisa impossível você trazer naquela época. Né, que as pessoas ainda se resumiam a pasta, fazia pasta com sódio, né, era pasta, e já tinha uma linha, que era uma linha de alisamento com amônia, mas uma linha só. Hoje a gente tem no mínimo 500, mas na época só existia uma. E aí vem essa primeira linha e a gente começa a fazer esse processo. Montamos o primeiro salão ali na saída da Liberdade, na Lapinha. Eu com 22, 23 anos, montamos o primeiro salão para cabelos étnicos. Fomos o primeiro. Nossa. No Brasil inteiro. E aí montamos na saída. Quando começou a divulgar, aí enlouqueceu. Que era justamente eu fiz o curso com Jessica Odley, que era a cabeleireira de Michael Jackson. Ele trouxe ela e a Nilda Santiago, que era uma porto-riquenha. Eles trouxeram na empresa com uma grande estrutura. Eles trouxeram essas pessoas e eu fiz o curso, aprendi como se fazia e aí a gente tampou de pau. Aí não teve, foi uma loucura. Foi uma loucura. Nós consumíamos, na época era uma Kombi, né? Não tem mais Kombi. Na época era uma Kombi cheia de produto por semana que a gente consumia. E outra coisa, detalhe, a gente cobrava um salário mínimo por cabelo. Nós fazíamos uma média de
10, 15 cabelos por dia, todos os dias, com exceção só do Caramba. domingo. Então era uma coisa muito louca. Tinha gente que vinha de longe para fazer. Aí difundimos, cresceu, daí ele viu que existia uma necessidade maior, montou-se uma equipe com 10 cabeleireiros, né? Hoje muitos ainda são meus amigos, e aí ele deu o curso, houve esse curso onde se ensinou e foi expandindo. Mas nós abrimos a porta no Brasil. Abriu o Esse mercado. processo, Né? foi uma coisa assim que foi em cima da minha curiosidade, conversando com uma pessoa. Show. Hoje já existe pessoas com empresas imensas dentro desse segmento, hoje já fabrica-se muito, mas a origem real foi essa aí, né? Foi daí que nasceu esse processo de mudança Show. de cabelos étnicos, que até então não existia, ou fazia ferro ou fazia pasta, né? Então toda a mudança para os processos com tioglicolato, com amônia, com todo o resto, com os hidróxidos, todos foram a partir daí. Essa fase da sopa que você contou foi depois que você resolveu Não, aí foi se quando diferenciar ou porque foi é o seguinte, antes? quando eu me formei, né, eu fui fazer um intensivão. Uhum. A intenção principal, ingênua, foi a intenção assim, eu preciso ganhar dinheiro. Eu estou deixando tudo, né, todas as mordomias que eu tenho que me manter. E aí comecei a sair, fazia a escola, já tinha feito um intensivo, e aí ainda iniciando, mas eu tinha que fazer dinheiro para o outro dia. Eu vendia o almoço para comprar o jantar, né, no processo. E nesse processo de formação, como eu não tinha muita grana, não tinha grana nenhuma, eu tinha que fazer um cabelo. Às vezes eu tenho minha irmã, que é minha principal, foi minha primeira cliente, né? A minha irmã, em vez de ir para o salão, ela fazia cabelo comigo para poder me dar o dinheiro, para poder me manter. Me mantinha com o quê? Resumidamente, o dinheiro do transporte e o dinheiro de tomar. A sopa era o prato mais barato. Eu não queria pedir, tinha que ser em cima do meu trabalho. Então, eu não almoçava, passei muito tempo sem almoçar. Era um prato de sopa de manhã, de tarde, só que quando dava 4, 5 horas, você já estava com fome, porque você toma uma sopa, ela não segura muito. Aí você tomava o segundo prato, que é o que segurava até a noite. Né? E fui fazendo isso. Depois fui trabalhar no espaço, já tinha terminado de me formar, mas eu ainda não, sentia que eu não estava pronto. Então eu procurei um que virou meu grande amigo, mestre, que acabei de perder. Foi o meu grande mestre. E eu fui trabalhar com ele, fui pedir emprego, né? Eu disse, olha, eu me formei, eu queria trabalhar com você, porque eu quero aprender, porque a grande verdade é que a escola, ela vai te ensinar 20% do que você... o resto é na prática, é lá dentro, não existe. É uma base necessária, você tem que passar por ela, mas o dia a dia dentro do espaço de beleza que vai te ensinar. Né? Perfeito. Ali você não... Eu falo para todo mundo que não existe o aprendizado sem aplicação prática. E eu fui para lá. Você pode ter o conhecimento é o acesso à informação, mas o aprendizado só vem quando você aplica. Eu fui para lá, fui trabalhar com ele, e chegando lá eu disse, olha, eu queria trabalhar com você. Ele disse, não tenho condição de te contratar. Né? Eu disse, poxa, mas eu queria trabalhar com você, porque eu vejo o seu trabalho, eu quero ser igual a você. E ele disse, eu sinto muito, mas eu não tenho como te pagar. Aí eu disse, poxa, então faz o seguinte, eu trabalho de graça, porque eu preciso ficar aqui um tempo para ganhar experiência, para aprender alguma coisa. Ele disse, tá legal. Eu digo, você só paga meu almoço e meu transporte. Ele disse, eu também não tenho. Eu disse, então pronto, tudo bem, então eu trabalho de graça e eu compro o meu almoço e ainda pego o transporte, eu me viro. Né? E eu me lembro que lá pagava por semana, quando chegava no sábado de tarde, de noite, todo mundo recebia e eu ficava do lado. Eu passei 6 meses trabalhando de graça, sem ganhar nada. Nada. E ele me testava, porque ele dizia para mim, você sabe que você está aprendendo, você não pode. Eu já era formado, hein? Caramba. Você está aprendendo, eu não ganhava R$1. E assim, como eu não tinha muita grana, eu trabalhava pra caramba, tomava muita bronca, aprendia aquela coisa toda, e quando chegava meio-dia sem grana, então tinha uma padaria embaixo, aí eu mandava fazer uma vara de pão, que a gente comprava, chamava de vara, né? Aquele pão com manteiga, é o que eu disse, era meu início, com manteiga, e eu comia metade do pão com um saco de suco, e 3 horas outro, porque também quando a gente, como eu não se alimentava bem, naquela coisa, eu tinha que... dava 3, 4 horas depois, aí eu comia a outra metade. Era o que fazia eu segurar um dia. E no outro dia, se eu chegar 5 minutos atrasado, ainda tomava bronca. Né?
E virou meu grande mestre, meu grande amigo. Foram 35 anos. Perdi meu grande amigo agora. Foi o meu maior mestre de todos. Quando saí de lá, 6 meses depois agradecendo, 10 anos depois eu montei uma empresa e ele trabalhou comigo. Que show, né? E assim, mas sempre foi o meu mentor. Quando eu fui convidado para trabalhar, montar uma outra empresa com 52 funcionários. Certo. Adicionei ao app Lembretes. Quem é ela? Siri quer participar do podcast. E eu botei você no Primeira vez a silencioso. Siri participando do nosso podcast aqui. Então, ao vivo. Siri, contribua. Se eu te disser que ela escreveu tudo que eu disse, a gente já tem tudo Caramba, que aí, escrito. já deixa aí. Já deixa aí. E aí, resultado. Silêncio. Então, com isso, a gente se tornou a vida toda meu mentor. Show de bola. Né? Quando a gente montou essa empresa, eu tive o prazer de convidá-lo para trabalhar comigo. E aí foi ele que foi trabalhar comigo durante um bom tempo e também me ensinando o tempo inteiro. Que legal, cara. Né? Então, são as coisas que assim... Ele semeou e depois colheu. Isso. E até o último dia. Eu fui a pessoa que acompanhei ele até o último Você dia. falou há alguns minutos atrás, né, sobre a vida é finita. Eu entendi o contexto e todo mundo entendeu, mas eu costumo dizer o seguinte, você que escolhe se você vai ser finito ou infinito, né? Porque você pode escolher fazer história ou virar adubo. É verdade. Então, assim, ele se foi, não tá mais entre nós, mas a história dele vai se perpetuar. Muito. Né? Então, Eu aprendi uma coisa muito bacana. Tem um filme que eu sempre passo para as pessoas que eu gosto. Quando são mais jovens, eu faço questão. É um filme que já tem, se eu não me engano, mais de 20 anos. E chama A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme que eu acho que todo mundo tinha que assistir. Duas grandes indicações que vou eu dou. assistir. Sociedade dos Poetas Mortos, porque ele fala muito do resgate. Ele fala do viver, né? Então, é um professor, né, extremamente revolucionário dentro de um lugar convencional, né? Uma escola interna americana. E tem uma frase dele que virou, assim, para mim, frase de cabeceira. Eu ouço isso todo o tempo. Né? Ele coloca todos os alunos numa sala, onde ele mostra os quadros com todos os ex-alunos de 50, 60 anos atrás. E ele diz assim, olha todas essas pessoas importantes. Sabe? Aí todos os alunos olham, diz, olha aí, todos com troféus na mão, são pessoas extremamente importantes. Sabe onde eles estão agora? Esse professor pergunta para os alunos dizem assim, não sabe. Estão todos mortos. Sabe o que eles são agora? Poeira. Então, passou. Você tem que fazer o seu momento acontecer. Pega coisas e se lembra que você é finito. Eu acho que uma das grandes falhas do ser humano é ele pensar que ele é eterno. Então, ele faz muita bobagem. Exato, enquanto ele negligencia, ele esquece que a morte existe, porque é uma fuga. Exato. Né? Porque ele se torna imortal. Se ele se torna imortal, ele pode fazer tudo o tempo inteiro. A gente está vendo isso acontecer agora. Total. Né? Então, as pessoas... Eu acho que você fica muito menos arrogante. Você pisa muito mais no chão. Quando você vê que sua vida é finita, ela vai ter um processo. E você tem um tempo que é muito curto. Eu digo para todo mundo, eu estou muito triste porque eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer daqui uns 50 anos, eu adoro viver. Mas está muito pouco, eu queria viver mais, já tenho 5.5. Então, vive, mas com o pé no chão, com responsabilidade. Exatamente. Cria consistência no processo, sabe? Hoje a gente E tem vive com coragem. A nossa geração está muito fragilizada. É. Essa nossa geração, porque o pessoal diz assim, no meu tempo, não existe essa história, no meu Não, tempo é hoje. Enquanto está aqui, boa. né? Eu ia falar com você exatamente agora. Eu já ia falar a nova geração. Isso. Essa geração que Realmente. nasceu de um tempo para cá, ela está um pouco fragilizada, Concordo, querendo 100%, culpar tudo e cara. todos por Concordo, coisas que 100%. você tem que resolver. As coisas estão muito Realmente. automáticas, sabe? Eu fiquei muito frustrado. Muito sensível. Muito. Eu tenho uma amiga minha que disse assim, olha, eu tô indo pro psicólogo. Eu digo, você tá com um problema? Ela disse, não, é meu filho, na verdade, mas assim, eu digo, qual é o problema? Não, é que meu filho terminou com a namorada, e aí ele não tá legal e tá indo pro psicólogo por causa disso. Eu digo, tá bom, até tá estranho, mas eu tava calado. Mas eu achei, eu comecei a me assustar quando ela disse assim, mas a psicóloga disse que eu também tenho que ir. Eu digo, mas é pra que você tem que ir? Não, porque eu tenho que saber lidar com meu filho, porque ele está com um problema com a namorada, e eu tenho que saber lidar com a situação. Eu digo, olha, louco ele, louco ela e louco você. Eu acho que é todo mundo muito louco nessa Verdade, história. a geração Gente, o povo tá esquisito. como é que você cria calo se você não... Eu nunca Não vi cria. felicidade ensinar nada. Exatamente.
Exatamente. Eu sou da época que eu tomava, eu ganhava um beijo na boca e ficava cantando a música de Roberto Carlos a madrugada inteira, apaixonado, e a menina não me queria. E eu ficava lá sofrendo. Hoje não, hoje as pessoas querem tudo muito automático. Você toma uma pílula, né? O Rivotril tá aí para todo mundo. É o remédio mais vendido no mundo, que as pessoas querem. É a né? tentativa de criar um mundo perfeito que não existe. Não existe. Você quer anestesiar a sua vida, não Total. faça isso. Se você não passar pelo processo, e esse processo ele é doloroso, não existe crescimento. Não Perfeito. existe. Esqueça. Se você quer ganhar dinheiro fácil, esqueça. Não existe dinheiro fácil. Né? Se você quer criar uma história, não existe. Saia dessa fragilidade. E é importante lembrar, né? As pessoas não vão ter pena de você. Nenhuma. O mundo não vai Se ter um pena pai de você. soubesse o quanto ele é nocivo quando ele super protege, ele não fazia 1/10 do que ele faz. Com certeza. Porque o mundo vai engolir. O mundo aqui fora ele é extremamente cruel. Né? Nos negócios, o mundo corporativo ele é extremamente cruel. Você vê uma pessoa que está lá cheia de ideologia na faculdade, chega ali com o mundo colorido, tá tudo cor-de-rosa, tá tudo bacana, ele se ferra, amigo. Quando ele vem para o mundo real, ele é engolido sem nem sentir. Né? Porque ele chega cheio de teoria. Hoje o Google sabe de tudo. O cara, você vê, tem aqueles, né? Os mestres do Google. Exato. O cara, ele chega ali cheio de histórias para te contar, mas não tem vivência. As narrativas prontas, né? Prontas. E Então- não adianta, cara. Maturidade é vivência. Você não vai pegar... Você vai ter conhecimento. Maturidade nunca. Maturidade é ali, no dia a dia mesmo, sol e chuva. É tomando topada, ralando o joelho. Isso, sabe? Não desistindo. Se você tem um sonho e tem certeza que aquilo vai funcionar, segue. Não desista na primeira e nem desista na 10ª. Tudo é teste. Boa. Né? Eu já tive coisas que eu tive que experimentar 15 vezes até ela funcionar. Mas eu tinha certeza que ela funcionava. Boa. E hoje, uma das coisas que me dá renda, me mantém de uma forma bacana. Mas assim, eu passei no... Eu fui testado. Né? Ninguém pense também, eu vou montar um negócio, você vê um pessoal... Hoje uma pessoa monta uma empresa com 4 meses, não está dando dinheiro, não funciona, ela fecha. Não fechou. Fecha. Nos Não Estados deu Unidos- certo. Nos Estados Unidos, você passa 5 anos. Você monta uma empresa e passa 5 anos. Até você começar a tirar alguma coisa. Mas o cara começou a ganhar um dinheirinho, a primeira coisa que ele vai fazer, começou a ganhar grana, compra um carro. Aquele carro. Compra um carro. Aí depois ele comprou o carro, ele vai depois... o dinheiro não é nem dele. Ele tá ali, ele tá calculando que o que ele ganha é dele. Ele não isenta o imposto, ele não tira nada. Ele acha que o faturamento é o lucro. Né? E gasta a zorra toda. Diz assim, não funcionou, deu certo, mas não sei o que, o cara tá endividado, o cara não paga ninguém, empurra com a barriga, aquela história toda. Gente, o nosso país não treinou pessoas para ser empreendedor e ser empreendedores. Né? O nosso tipo de ensino é um ensino que prepara as pessoas para serem empregados. Exatamente. Né? Todo mundo que passa pela faculdade vai ser CLT. Exatamente. É necessário alimentar o sistema. Se Exatamente. ele não quebrar o sistema, ele é mais um funcionário. Né? Então, as pessoas, a nossa cultura hoje e o nosso meio de ensino hoje ensina as pessoas a serem profissionais de outros. Exatamente. Só os arrojados mesmo, que é o empreendedor maluco. No Brasil você tem que ser muito louco pela quantidade de imposto que você paga. Pelo quanto é desanimador. Quando você vê o que você vai pagar, o que você vai fazer, como é que você vai manter, você tem que ser Você pensa em realmente... desistir e volta a ser CLT. Se Se não tiver casca, não fica não. Não fica realmente. não, é verdade. Fica Então a gente tem que botar assim, o ecossistema, o podcast dos loucos. A grande vantagem nessa história toda, só para completar, é o seguinte: não existe um rico no CLT. Exatamente. Se quer ganhar dinheiro de verdade, sai do CLT. Sai. Sabe? É como eu digo assim, às vezes eu falo de faculdade, agora mesmo um amigo meu pergunta, pô, Fernando, eu tô querendo fazer faculdade. Eu disse, posso te dar um conselho? Não que eu tenha nada contra ao processo, né, catedrático da história. Mas vou te dizer, faz um curso técnico. Se você quer uma resposta mais rápida, depois, capitalizado, você se profissional, você vai para uma coisa mais... Toma uma decisão né, maior. toma uma decisão ou agrega de uma outra forma. Eu sou contra
para quem hoje não tem condição ficar na ilusão de fazer faculdade. Essa é a minha história. A pessoa fica meio chateada quando eu falo isso. Cara, Todo mundo concordo quer com você 100%. pega um diploma e acha, eu sou formado. Pô, você é formado, mas tá de Uber, pô. Isso é música Tá andando de Uber. Isso é música para os meus ouvidos. Eu conheço um monte de gente que é formada em administração, é formada em medicina e tá rodando de Uber. Exatamente. Fez 5 anos de faculdade, pagou que não podia, tá aí endividado até a alma, entendeu? Porque foi fazer, aquele programa, FIES, tá todo mundo, né, naquele processo todo. E digo, gente, sejam mais objetivos. Eu abandonei toda uma carreira executiva e fui fazer uma coisa prática. E te digo hoje, não como os meus clientes médicos, porque os meus clientes médicos são tops. Eu digo, vocês estão muito bem. Mas eu te digo, hoje eu tenho um retorno em cima do meu trabalho muito bacana. Hoje eu te digo, como qualquer pessoa que fez uma universidade, olhe lá, eu te digo que hoje eu já ousei mais, acreditei mais, me atrevi mais, perdi muito para aprender tudo isso, né? Como eu já disse outra vez, né? Eu já fiquei sem dinheiro muitas vezes, mas nunca quebrei, né? Eu já cheguei no zero e começar de novo, mas no zero vinha com toda a experiência e você vai, né? Não desiste. Cara, eu sempre falo pra galera que a corrida é pela liberdade, né? Cara, você é um ser humano, sempre você é um cara livre hoje, né? Essa coisa de você não ter que ter alguém para poder gerar o recurso para você, para ter que te pagar alguma coisa, para que você tenha que ter que ganhar dinheiro, cara, isso é libertador. Acho que ter essa... A maior sensação de liberdade que eu já experimentei foi realmente quando eu comecei a empreender e falar assim, cara, eu consigo gerar o meu próprio recurso. Eu não preciso de um cara dizer quanto que ele vai me pagar, quando que ele vai me pagar e como que ele vai me pagar para eu ter que viver a minha vida. E como eu tenho que trabalhar. Essa experiência, velho, eu acho que é libertador. E aí você tava falando, né? Pô, o cara consegue, tá lá, fez faculdade, se formou e tá ganhando 3 mil reais no mês. Cara, 3 mil reais no mês... É desrespeitoso, cara, né? É tão fácil de ganhar. É tão fácil de ganhar quando que você não precisa ficar... Você não tem necessidade de você ter ficado 5 anos lá. Eu parto de um princípio que a gente se assusta. Você vê hoje uma faxineira que trabalha com diárias, ganha 3 mil reais. Exato. Não desmerecendo o trabalho da faxineira, que é árduo, né? Mas hoje, a minha Mas ela não precisou fazer 5 anos de faculdade. Ela faz 3 mil reais. Exato. Aí você vê uma ou pessoa... Mais. Ou mais. Ou muito mais. Ou mais. Entendeu? Então você vê as pessoas nessa... Eu acho que é uma falsa ilusão. E aí você vê a pessoa com diploma ganhando 2. Tem nada mais constrangedor. Mas eu sou formado. Entendeu? Eu acho que essa questão assim, de... Você tem que ser formado na vida. Boa. Você tem que ser formado nas coisas que você acredita e ter coragem. Sabe? Porque para mim, diploma não é certificado de nada. Você tem que a sua diplomação, né, tem que ser em cima do retorno das coisas que você acredita, ser libertador, né? Hoje eu desenvolvi um processo dentro do meu trabalho, onde eu passei 10 anos sem férias, né? Naquela coisa daquele pique todo, do salão grande, com muita gente, fazendo muita coisa. Depois que eu montei o estúdio, aconteceram 2 coisas fantásticas na minha vida. Uma, que eu consegui juntar dinheiro, coisa que eu não conseguia juntar, né? Eu tinha uma equipe que eram 10 comigo, e assim, eu pagava todo mundo, fazia todo mundo, e chegava no final e perguntava pra minha irmã, que é minha gerente, como é que tá? E ela disse, não, eu disse, minha grana, não tem grana pra você, mas pagou a todo mundo. Eu disse, como assim? Não, todos os fornecedores receberam, tá todo mundo bem, que é hoje a realidade de muitos salões. De muitos, e não são poucos, são de muitos. Que você, é aquela história, tem uma mega estrutura, a coisa funciona, mas hoje pode ter certeza de uma realidade. O dono da empresa, eu vou dizer uma coisa agora que muita gente não vai gostar, mas o dono de uma empresa com 50 funcionários, muitas vezes tem de lucro pessoal, o final do mês dele, é igual ou menor do que um funcionário só comissionado que ele tem. E tem mês que ele nem recebe salário. Não recebe, ele fica no vermelho. Quando chega no final do mês, no final do ano, que ele tem que pagar o 10º das férias, eu já vi gente fazendo empréstimo no banco para pagar funcionário. E aí a galera pensa assim, rapaz, fulano tá sumido, deve estar curtindo, deve estar nas Bahamas. Que Entendeu? nada, ele então, tá em casa porque tá sem dinheiro. Você tem que pensar, né? Você tem que analisar qual é o processo hoje de desenvolvimento do seu trabalho para que ele te dê retorno. Primeiro segredo, enxuga a máquina. Isso, pegando esse gancho, eu ia pedir para você explicar justamente sobre
o lance da lei de Pareto, que você falou sobre na sua empresa, né? E foi isso, sobre a lei de Pareto, como você Isso fez foi um esse toque, processo. Né? Foi um toque de uma cliente minha, né? Uma cliente minha que está comigo há mais de 10 anos. E de repente sempre foi uma pessoa que me deu muita luz, assim. É a cliente que é uma evangelizadora. Uhum. Eu posso dizer hoje, vou fazer um agradecimento pessoal, né? É a doutora Patrícia Paranhos. Eu digo para todo mundo que ela é minha médica, mas ela é ginecologista. Obstetra. E aí eu digo, é minha médica. E o pessoal diz, eu não estou entendendo. Mas é uma pessoa que é uma cientista, uma estudiosa fantástica. E sempre foi uma pessoa muito antenada, já viajou muito e tudo mais. Sempre me trouxe muita luz ao longo desses 10 anos. É uma cliente maravilhosa. Um beijo, Patrícia. E ela chegou uma vez para mim e disse, Fernando, você conhece a lei de Pareto? E eu disse, não. A respeito de que ela disse, não, dá uma estudada. Foram 3 dicas, assim, no mesmo momento que ela me disse, e foi um marco na minha vida. Uhum. Né? Que ela disse, olha, você tem um perfil muito dentro disso aí, dá uma estudada e analisa o que é. Pronto, curioso do jeito que eu sou, cheguei de noite e já fui logo ver quem era Pareto, qual era a história, que é a lei do 80-20. Exato. E lá eu vejo, né, quando ele fala, né, ele é um economista francês e ele defende, ele diz que só 20% do que você tem é o que realmente importa. O resto é excesso. Se você abre um jornal, no máximo 20% é o que você vai ler. Né? O resto é excesso. Se você vai ver a sua caixa de e-mail, no máximo 20%. O resto delete, nem adianta você abrir, não perca seu tempo. E ele fala em relação ao trabalho, que ele diz o seguinte, 20% do que você tem, 20% dos seus clientes te dão 80% do seu faturamento. Aí eu disse, o cara pirou. Eu digo, isso está errado, não está batendo. Eu acostumado a atender muita gente, atendia 15 pessoas num dia. Né? Eu digo, pô, como é que 20% desses 15 vão me dar 80% do meu faturamento? Tá errado. Aí chamei minha irmã, né? Na época da minha gerente, disse, vamos fazer uma conta aqui, você vai me dizer quem são os meus clientes potenciais durante o ano, né? O que é que eu tenho de renda e quem são meus principais clientes. Me dê isso em percentual. E ela me vem depois e disse, olha, tem uma surpresa para você. 25% dos nossos clientes, que ele disse, inclusive, que existia essa margem de 5 para mais ou menos. Ele disse, 25% dos nossos clientes dá 80% do faturamento da empresa. Aí eu disse, é verdade? Eu disse, do outro ano a mesma coisa. Eu disse, e os outros 80%? Ela disse, é volume. Eu disse, vem cá, eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo para manter esses 80%? Ela disse, mas esses 80% só te dá 20%. Aí eu disse, tá bom. O que é que eu tinha? Eu tinha um espaço com 11 cadeiras. A cachola começou a fumaçar. Eu digo, rapaz, eu tô numa enrascada. Que hoje é o grande problema de muitas empresas. Eu tinha um espaço, que era um espaço, eram 2 lojas, depois eu aluguei mais uma, que era do fundo, né, para ampliar, porque já estava muito grande, não dava mais conta. E aí eu fiz o seguinte, eu bati em um dia. Eu chamei a arquiteta, tem uma arquiteta, e disse, ó, fecha essa parede, deixa essa parte lá do fundo, esse 1/3, né, esses 30% do espaço, deixa fechado. Fechei, mandei abrir uma porta pelo lado e chamei ela e disse, olha, eu vou fazer um espaço VIP, como eu atendo muito artista, atendo muita gente, eu quero atender. Agora, esses aqui, nem a arquiteta sabia do que se tratava, nem minha irmã. E se você tem algum ego aí aflorado, Você foi testar... Você foi validar. Processo, você foi validar. Se você tem ego aflorado, pode sair desse episódio agora, porque... Olhe bem, eu saí de uma empresa imensa que estava faturando uma coisa, e foi o meu marco. Qual foi o marco? Quando chegou no final do ano, né, trabalhamos, eu não curti nem um Réveillon, porque eu deitei para poder dormir 15 minutos, porque eu estava muito cansado, acordei de manhã cedo, com a minha roupa do Réveillon do lado. Né? E eu cheguei para minha irmã na época e disse assim, que foi que trabalhamos pra caramba, qual é o meu lucro, o meu prolabore? Ela disse 0. Eu disse, eu não estou entendendo. A gente trabalhou que nem um louco, 15, 20 pessoas por dia. Né? Tinha profissional, a gente trabalhava tanto que tinha profissional que entrava lá numa quinta-feira, quando chegava na segunda pedia demissão. Eu disse, eu não aguento não. É um pique muito grande. Eu disse, olha, trabalhar numa empresa que no final do mês eu não tenha nada de prolabore, eu vou comprar uma rede que é melhor, porque já que eu não estou ganhando nada, eu vou ganhar nada fazendo nada. Não fazendo nada, tá muito louco isso. Ah, mas teve 10º, teve férias, pagou os fornecedores, pelo menos pagou a todo mundo. Eu disse, mas o meu? Tudo okay. Né? Não tô tendo retorno. Então aquilo ali sinalizou, acendeu a luz vermelha,
nesse momento, e aí eu disse, vou experimentar esse novo modelo. E aí fechei e fiz uma reforma, sem ninguém saber, ninguém entrava naquele espaço, onde eu construí um espaço 20% menor do que eu tinha, com 20% da estrutura que eu tinha. Quando eu terminei, né, o espaço, chamei minha irmã e disse, rescinde todo mundo. Caramba. Se você é louco, vai fechar, mas tá um sucesso, tá lotado. Eu digo, rescinde todo mundo. Paga todo mundo, tudo mais. E dos 11 eu fiquei com uma profissional. Né? Cheguei, o espaço que sobrou, eu entreguei pro proprietário, e aí todo mundo dizendo, Fernando quebrou, ele Por tinha um isso que eu salão falei, maravilhoso, por isso de que eu falei repente sobre o ego, tá num né? estúdiozinho, uma coisinha pequenininha, aquela coisa toda, eu não estava preocupado com satisfação, eu queria Boa. saber se a coisa ia funcionar. Queria validar. E chamei minha irmã e disse, você vai mandar um e-mail, que na época não tinha Instagram, nem tinha nada, disse, você vai mandar um e-mail para 25, pega o cadastro da gente, convida só esses 25% desses clientes. E os outros, eu digo, manda para o concorrente. Os outros todos você manda para o Dispensa. concorrente. Esses são clientes que não vão funcionar. Eu quero esses aqui. Convidamos 25% dos clientes que eu tinha para o novo projeto. No começo eu fiquei meio chocado, porque eu atendia 15 pessoas, comecei a atender 2, 3, no outro dia nenhuma. Eu disse, rapaz, o negócio não deu certo. Eu acostumado com volume, anos e anos trabalhando com Não volume. era pra ter dispensado todo Meu mundo. Deus, eu tinha na época ainda era livro de caixa. Então eu botava, mas eu tinha medo de somar. Porque eu disse, vou somar essa zorra e não vai dar, eu não vou conseguir pagar as contas. Mas sempre vinham os clientes que eram clientes de química, clientes com, né, que o custo dos serviços eram serviços mais especiais. Mas eu ainda fixado na mente com essa coisa da quantidade. Quando chegou no final do mês, eu respirei, te juro que eu tinha medo de somar. E aí fui fazer o livro do caixa, né? Isso há 10 anos atrás. Quando eu faço o livro do caixa, eu tinha 80% do que eu ganhava no meu caixa, menos. Aí vem. O importante, aí eu descubro uma outra coisa muito bacana. O importante de uma empresa não é só o que você vai lucrar, é o que você vai deixar de gastar. Então eu sempre aprendi a enxugar a máquina a partir daquele momento, porque foi uma coisa que deu muito certo. Eu saí de 54 lâmpadas para 16. Eu saí de 4 ar-condicionados para 1. Eu saí de 11 funcionários para 1. Eu enxuguei de um jeito que quando eu saí de um aluguel, né, eu comecei a pagar 30% em cima do que eu pagava de aluguel. Tudo isso tendo 80% Caramba. do faturamento. Do faturamento. Aí há 10 anos atrás eu comecei a ganhar dinheiro. Caramba. Porque quando eu vi o que eu enxuguei, deixei de gastar e comecei a agregar em cima disso, então esse foi o primeiro ponto muito importante que até hoje, né, eu mantenho. E o segundo, eu tinha 10 anos sem férias. Aí aprendi com um outro cliente que era dentista, ele me disse o seguinte, eu tiro 3 férias no ano. Eu digo, pô, você tá bacana, cara. 3 férias no ano. Ele disse, eu tiro 3 férias de 10 dias. Eu escolho, eu tenho um assistente, ele era dentista, é dentista, e eu tenho um assistente, eu vou usar o modelo, e faço isso há 10 anos. Né? O que é que eu faço? Eu tiro 3 férias no ano. Eu escolho momentos estratégicos. Carnaval eu tiro 10 dias, e dou 10 dias à minha assistente. Boa. São João eu tiro 10 dias, né? E final do ano eu tiro 10 dias. Então, Carnaval, final do ano e São João. São 3 períodos onde eu fiz esse acordo, eu digo, vamos tirar 3 férias de 10 dias do que tirar uma de 30, pronto, joinha. E faço isso e fecho durante 10 dias. Passei a ter férias a partir daí, que eu tiro 3 férias no ano e para mim resolve todos 3 férias no ano, tira férias com dinheiro, volta com dinheiro. Nunca. A Fernando quebrou a boca do balão. Sim, não tem tédio nas férias. Não. E aí você vê, aí vem aquela coisa da vaidade, né? Dos outros, saiu de uma estrutura grande e agora tá num espaçozinho pequeno. Justamente. O ego não deixa. Não, porque eu conheço... Cara, e é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Se eu te O cara disser- tá com uma estrutura grande, o cara tá com nome. Aí o cara vê e fala assim, caramba, mas porra, como é que as pessoas vão pensar que eu tô quebrado? Cara, é Parabéns uma pela decisão coragem, cara. difícil, velho. Você trabalha muito com a vaidade, né? Profissional. Demais. E quando tem muitos profissionais junto com você... E na sua área, então, cara? Nossa, eu conheço cabeleireiro que trabalha de graça para dizer às pessoas que tá atendendo. Tu acredita? Que ele trabalha de graça Caramba. só para mostrar que ele tá atendendo, que ele não tá vazio. E ele faz de graça.
E eu vou te dizer, acredito. Eu vou te dizer uma coisa hoje. Eu não tenho um cliente, um só eu não tenho, que não me paga pelo que eu faço. Todos os meus clientes, sejam eles artistas. E o artista é que a tabela é bandeira 2. A responsabilidade é maior. Boa. Mas, e eu digo, todos, não existe essa coisa de, sabe? E eu vejo que a vaidade é tão grande que se chega a esse ponto. Eles querem atender a custo zero para mostrar às pessoas que ele está produzindo, que ele está fazendo, que ele é importante, que está cheia a agenda dele. Um louco. Ele paga do produto dele, faz de graça para mostrar que na verdade ele não é. Tem assim, isso existe. Tem. Muita gente assim. Né? Eu não tenho nenhum. Todos os meus, o que a gente faz? A gente investe nos clientes que são da casa, né? Você pode dar um desconto, você cria uma facilidade, mas isso é loucura. Então você vê isso acontecer, infelizmente, né? E são profissionais muito bons, gabaritados, mas a nível de dar satisfação para os outros que estão olhando, que às vezes está na mesma empresa e tudo mais, ele convida 4, 5 clientes, ele faz de graça, para mostrar ali, sair na rede social que ele está fazendo, que ele é sucesso. E a regra do 80-20 vai mais a fundo, viu? Esses dias eu tava lendo sobre Pareto e tava vendo que em cima do 80-20 tem um 80-20. Então, se você pegar dos 20% que sobrou e aplicar ali do Pareto ali dentro dos 20%, você vai encontrar novamente os outros 20% dentro daqueles 20% que te geram 80%. Exatamente. Aí é onde você vai peneirando o seu público, né? Que já é o público assim. Hoje eu tenho um público muito bom, muito seleto, apesar do que eu não crio esse processo. Hoje a gente vem justamente na contramão, todo mundo fica aquela história, eu atendo pessoas, quem é importante, todos que passam pela minha porta, que pagam o que eu peço, né? Boa. E todos são importantes, todos. E às vezes você vê uma pessoa extremamente carente, que ela trabalhou o mês inteiro, que ela juntou a grana dela, que ela tá ali, ali você tem que realmente dobrar a sua atenção, porque eu trabalho na área da Pituba. Na Pituba hoje deve ter em torno de 1.000 salões de beleza. Caramba. E eu digo para todo mundo, até pouco tempo atrás, cadastrados, há pouco tempo não, antes da pandemia, uns 2 anos da pandemia, tinham 600 salões. E eu digo para todo mundo o seguinte, quando uma cliente passa pela sua porta, ela escolheu você entre 600 salões. Se em cada salão tiver 5 profissionais por baixo, né, nós temos serviço, você tem hoje 3.000 profissionais no seu bairro e ela escolheu você. Gente, coloca um tapete vermelho para essa mulher quando ela entra. Ela escolheu você entre 3.000 pessoas. Aí chega uma cliente dessa no espaço, salão, você diz assim, um momentinho só que daqui a pouco eu te atendo. Fulana, pega ela aí que eu não sei o que. Sabe, são coisas assim que me agridem e eu vejo. Hoje eu tenho uma prática que todo mundo, meu cliente sabe. Eu abro a porta para o meu cliente. E nenhum, sem exceção. Você sabe onde eu deixo a minha cliente quando eu termino? No carro dela. Eu saio do salão, acompanho, abro a porta do carro dela. Eu quero que ela entre, eu abro a porta do carro dela. Sou um cavalheiro, cara. E eu abro a porta, entendeu? Porque você sabe, meu Deus, o quão especial é uma pessoa dessa, que escolheu você entre milhares de pessoas. Você tem a obrigação de, no mínimo, colocar um tapete vermelho quando ela chega. E eu vejo tão maus tratos, eu vejo tanta estrutura. Você quer ver uma coisa? Isso você foi pegando nesse processo quando você reduziu. Como é que de onde você entendeu que esse era o seu negócio, né? Que era o seu grande diferencial aí? O que você vai entendendo isso? Você diminui seu espaço e aí você fala, vou criar algo mais... Você vai começando, assim, eu comecei a criar um processo que era muito particular. Visão, né, que você foi desenvolvendo aí. Eu começo assim, os meus clientes passaram a ser pessoas mais próximas. Isso me gerou muita satisfação, porque eu tinha essa proximidade de estar com ela, não era uma coisa mecânica. Nenhum cliente meu eu atendo de forma mecânica. Né? Eu analiso, eu conheço a minha cliente, à medida que ela vai estando lá, eu conheço se ela toma café com açúcar ou sem. Eu sei qual é o gosto dela, eu sei o tipo de música que ela ouve. Quando eu marco a agenda de uma cliente, às vezes ela é evangélica, eu coloco música gospel. Claro. Óbvio. E quando ela chega e ela diz, meu Deus, Deus que me mandou aqui, olha a mensagem que está passando. E eu preparo um ambiente para ela. Ela está ali, é uma experiência para ela, sabe? Eu conheço o estilo musical da maioria dos meus clientes. Eu sei quem toma café,
Eu sei quem gosta quem pode comer com glúten. Eu tenho, inclusive, tudo isso, né? Lá eu tenho um biscoito com glúten, sem lactose, sem glúten. Eu tenho uma série de coisas para agradar pessoalmente cada cliente. Totalmente personalizado. Né? Então, ela vai... Tem uma que... Ela sabe, eu sei que ela toma café sem açúcar. Né? Eu lá ofereço um café que eu amo, né? E é um café artesanal. Eu ofereço experiências bacanas. Boa. Tem a cliente que chega lá e ela só quer tomar um vinho. Pronto, tem lá. Eu adoro vinhos também. Né? Se for a última cliente do dia, eu ainda acompanho. Né? Mas ela quer tomar um vinho. Tudo isso é oferecido como uma cortesia. Eu não cobro mais por isso. Né? Porque eu acho que tá no processo. Oh, meu Deus, você abre uma garrafa de vinho de R$150 com uma dentro do valor agregado. Gente, mas teve 10 que não tomou. Ela não bebe, só pediu uma água. Você vai colocando. Eu não imponho, eu não coloco o produto naquele processo. Eu diluo como um todo. E se você for ver, é tão pouco. Sabe? E as pessoas ficam fazendo economia de tostão. E acho que isso daí é um grande problema. Eu não me poupo. Quando eu vou num lugar para comprar alguma coisa para os meus clientes, para o espaço, primeiro porque são pessoas que têm conhecimento. Primeiro porque eu gosto do que é bom. Segundo, são pessoas que sabem também o que é bom. Então, eu não me poupo. Se eu tenho que fazer, eu faço com o que existe de melhor. Eu não faço economia. Então, acho que isso é bacana. Eu vejo as pessoas, às vezes, negligenciando muito essa parte, sabe? Cara, e às vezes as pessoas sabem disso, mas não aplicam isso, né? Porque tem tudo que você tá falando agora, cara, deveria ser o comum, deveria ser o normal, não deveria ser o diferencial, entendeu? E às vezes as pessoas sabem disso, mas as pessoas não aplicam, não colocam em prática. Olha, eu sou tão vaidoso dentro do meu trabalho, e assim, é uma coisa que eu curto tanto, essa coisa, eu gosto muito do receber, do atender, é uma coisa muito minha, né? E depois eu quero conhecer seu lado de alquimista. Ah, sim. Chega lá. Vamos, depois disso, a gente já pula pra lá. Eu quero conhecer o lado. Um dia eu tava vendo a novela, e quando chegou na novela eu vi lá uma casa super chique, uma coisa assim. Me lembro que era uma casa na televisão, a novela. E no jantar eu vi que era uma mesa super chique, todos muito ricos, e aí tinha umas taças. E aí eu olhei e disse, rapaz, que taça bonita aquela taça, que era uma taça toda, aquelas taças coloridas, lapidadas, de cristal. Eu disse, rapaz, eu vou comprar esse negócio lá pro salão. Eu vou comprar. Quando eu chego lá, cada taça era R$200. Aí eu disse, pô, 6 taças, R$1.200, eu vou comprar. Aí isso é caro, eu digo, não é. Ela é cara se fosse descartável. Eu vou usar essa taça centenas de vezes, se eu for diluir isso... Custa R$1 por cliente, Exato. 50 centavos por cliente. Isso não é nada. E você oferece uma experiência. Aí eu comprei. Aí a cliente, quando pegava, dizia assim, tô até com medo de quanto vai ficar a minha fatura. Eu vou pagar a cara. E assim, são experiências. Então, eu não me poupo nessa história. Se eu tenho que comprar um biscoito, eu vou no melhor lugar. Chocolate, eu só vou na melhor loja. Porque se você for diluir isso, para de ser miserável, gente. Quando você dilui isso, é nada, dá qualidade, ofereça qualidade. No Brasil a gente tem essa história, né? De que você diminui, o importante é que seja barato, não importa muito, as pessoas não se focam muito em qualidade. Mas eu me aprimorei. Isso é uma visão do brasileiro, escassez desgramada. Do empreendedor brasileiro, velho. Não. Realmente. Você tem que passar a experiência, sabe? E a experiência começa disso, sabe? Quando você vai vendo esse tipo de coisa, você vai se surpreendendo. Não é só o serviço em si, porque muita coisa é commodity. Né? Às vezes você vê uma empresa, apesar do que eu quase não trabalho nesse sistema, porque quase tudo que a gente tem lá é produzido para mim. Eu desenvolvi um processo onde a indústria trabalha para mim, ela fabrica especialmente para mim, eu tenho linha própria, né? Isso me facilita muito em uma série de coisas, inclusive do nosso novo projeto, mas quando você vai uma determinada linha, você encontra a mesma linha em todos os espaços, não tem diferença. Um tratamento da linha X é o mesmo tratamento na linha Y. Então, o que você oferece dentro de um processo de tratamentos e de uma série de serviços no salão é um commodity. Todo mundo tem. Se você não oferecer uma experiência a mais, você é mais um. Exatamente. Total. Você é mais um. Entendeu? Então, hoje todo mundo está agregado às grandes linhas. Né? Uma boa 99,9% dos salões estão agregados às grandes linhas e oferecem os mesmos serviços. Né? Você vai num lugar onde o serviço é 150 ou até 350, mas é o mesmo produto, aplicado do mesmo jeito.
Você só paga a diferença pelo espaço. Ou ser mais luxuoso, aquela coisa. Mas é a mesma coisa. Então, nós desenvolvemos uma coisa que aí veio, né, de 10 anos para cá, dos 35 de 10 anos para cá, onde eu comecei... eu fui convidado, começou por aí, eu fui convidado para ser técnico de uma linha japonesa, onde eu comecei a me apaixonar pelos produtos, comecei a conhecer essa coisa toda. Depois disso, eu comecei a trabalhar. Passou-se um tempo, eu comecei a criar uma habilidade dentro desse processo. Um belo dia eu fui convidado, né, para conhecer um dono de uma grande indústria no Brasil. Né? Alguém falou de mim para ele, disse, vai lá falar com aquele cara. Bem meio doido. E ele veio para Salvador, marcou reunião comigo. Na reunião ele me fala que, ele disse, olha, eu estou lançando uma linha, vou lançar na Rebrasil, uma linha maravilhosa, e a gente vai concorrer com uma linha X, que é a linha top no Brasil. Por ilusão. Você não concorre com um monstro daquele, né? Que é um monstro de mundial, retém hoje 90% do mercado mundial, os outros 10% é dividido para as 10 mil pessoas que estão no mercado, pra você ter noção. É o L'Oréal. Mas fala assim. E eu trabalho, eu vou concorrer com ele, digo, não, faça uma coisa focada nisso. Ele me apresentou um produto que até achei bacana, quando eu li, disse, mas eu não compraria. Aí ele ficou muito puto porque ele veio para aqui para falar comigo naquela maior pompa, eu vou lançar, eu vou fazer, a gente vai estourar. Eu disse, eu não compraria. Por que você não compraria? Eu disse, eu não compraria porque ele não me convence, me dá um papel, uma caneta. Aí lá eu peguei o papel e disse, olha, tanto, pontuei. Eu digo, olha, eu não compraria por causa disso aqui. Aí pontuei 10 coisas na linha dele que eu vi de falha. Aí ele olhou, disse, leu e pegou o telefone na hora e ligou para a esposa. Disse, a esposa era química da fábrica. Suspende a produção agora. Caramba. Falei com um cara aqui, um nordestino, que, tipo assim, um idiota. Eu encontrei um cara que suspende, né? Que ele tá, a gente copiou, tá falando de tal. Eu disse, olha, lê do engano. Você está copiando, você tá tendo como referência uma empresa que já copia outras. Quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar uma empresa no Japão, que ela lançou isso em 2020 e você vê uma empresa hoje aqui no Brasil lançando como novidade 1 ano e meio depois. Né? E não é novidade, isso já aconteceu. E às vezes você está copiando a cópia. Quem lança é a Ásia. Caramba. Não é a Europa. Esqueça. E aí, quando ele olhou, ele suspende tudo. Aí pronto, um mês depois, ele me chama e diz assim, eu queria que você viesse aqui na fábrica e tudo mais. Depois não tem tempo, não, vem cá conversar comigo na fábrica. Aí peguei, ele pagou a passagem de avião, pagou a hospedagem, tudo, eu fui lá na fábrica. Quando eu chego lá na fábrica, né, e ele disse, olha aí, ó, o cara que eu te falei é esse aí, já estava suspenso a coisa. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles. Quando eu cheguei lá, tinham 10 pessoas tomando um curso. Né? Eu não sabia o que era, sentei, porque eu estava esperando, estava em reunião, aí eu sentei do lado e comecei a ver. Só que o processo do que eu falei era o que estava sendo aplicado na hora. Eu disse, olha, eu não sou daqui, nem vim para chegar, eu vou chutar logo o balde aqui. Aí levantei a mão, eu disse, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não sabia quem era, tinha uma técnica lá falando. Eu disse que eu não concordava, ela ficou meio pé da vida. Ela disse, se você quiser, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer quem é você? Eu digo, eu vim de Salvador, me mandaram vir aqui, não sei nem o que é, mas eu vim aqui para conversar com alguém e conversar com o dono da empresa e com a esposa dela. Ela disse, então tá bom, tem 2 cabelos, eu vou fazer você vai fazer o outro. Eu disse, tá bom. Aí eu fui fazer, ela mandou eu fazer, eu fui fazer. E tinha 11 pessoas assistindo que eu não sabia quem era. 11 e ela lá aplicando. Eu fui normalmente, peguei o cabelo, comecei a processar dentro do que eu sabia, do que eu acreditava, que era diferente do processo dela. Aí veio um, depois veio outro, depois veio outro. Os 11, no meio do caminho, os 11 estavam comigo, ela estava lá sozinha fazendo o cabelo. E aí eu terminei, mostrei o meu processo e tudo mais, como uma coisa aconteceu. Aí pronto, terminou. Não, o dono já está lá te esperando. Aí eu fui lá, na sala, né? Aí ele disse, minha esposa vai chegar daqui a pouco. Eu disse, tá bom. Aí começamos a conversar a respeito do que a gente poderia fazer em relação a modificar essa linha, que a gente acabou criando uma outra, que foi um grande sucesso, né? Todo mundo pode hoje... quem não está patenteado, não vou falar. Então, lançamos uma coisa que foi copiado. Eu lancei uma coisa, dei uma ideia que foi copiada até pelas multinacionais, pelas maiores empresas do mundo, copiou a nossa ideia.
Caramba. Né? E quando eu passei essa nova ideia para ele, foi onde ele estourou realmente dentro do mercado. Mas em resultado, eu estou na sala de reunião, aí chegou a esposa dele, que era sócia e era química. Quem era a esposa? A técnica que estava lá. Eu digo, pronto, a mulher acabou, sujou. Deu merda. E ela chegou muito puta. E ela chegou, e aí eu olhei para ela e digo, pronto, lenhou com tudo. Porque eu não sabia, aí ela já chegou meio pé comigo. Chutou né? o balde mesmo. Aí quando ela entrou, ele disse, isso aqui e tudo mais. Ela disse, já conheço. E aí começamos a conversar, e ela disse, olha, eu não queria não, acho que... Ele disse, não, eu tô te chamando aqui para convidar você para ser técnico nacional. Tratar com 400 pessoas. Eu disse, não, eu não vim para isso, eu vim para conhecer a fábrica, eu tenho uma empresa, eu tô cuidando de tudo lá, não, mas a gente quer. Ela já não queria, ela já ficou com raiva, ela disse, não, eu não gostei dele não, porque o sotaque dele não é legal, se ele chegar lá em São Paulo vai falar mais. Aí já fiquei muito puto por causa disso, né, que ela veio falar do meu sotaque, só que ela era de Recife, que tem sotaque, muito mais que a gente, eu acho. Exatamente. Aí eu já dei logo uma pancada, né? Porque quando ela veio falar do sotaque, ela disse, não, ele tem um sotaque que talvez o pessoal não aceite muito no Sul, é um sotaque muito carregado para ser técnico nacional. Eu digo, você tá vendo muito livro de Jorge Amado. Você tá vendo muito Gabriela, tá vendo muita história, não é bem por aí não. E outra coisa, já que você quer falar de sotaque, eu acho que seu sotaque é maior. Eu digo, eu tô aqui, não vim aqui, não sou daqui, nem vim para ficar, eu vou chutar logo o resto da barra do pau da barraca. E se o seu sotaque é mais carregado do que o meu? E outra coisa, eu não vim para ser técnico, não. Tô indo, vim visitar, tá tudo muito bonitinho, tá tudo muito legal. Não, me convenceram a me torno técnico dessa linha. E é o que eu disse, tudo na sua vida você tem que aproveitar, né? São coisas que caem de paraquedas, você tem que estar muito atento aos sinais. Boa. Então eu me torno técnico de uma linha, né, que comecei a dar ideias, que comecei a ser consultor de uma série de coisas, mas estava ali aprendendo, foi um outro mundo onde eu conheço o mundo da indústria. Aí eu vou para dentro da indústria por conta disso, porque eu era técnico de uma linha onde eu lidava direto com os químicos, já estava vendo a produção, estava vendo como a coisa acontecia, e ali foi uma grande escola para mim. Só que chegou um ponto de um desacordo, né, não estava sendo cumprido como foi esperado, e eu resolvi não trabalhar mais com eles. Conhecia o suficiente e tive a ideia de montar um produto para mim. Chamei a mesma química que tinha terminado de sair lá quase pelo mesmo motivo, eu disse, você vai criar uma linha para mim. E ela disse, tudo bem. E aí criamos, eu disse, comecei o processo de estudo. Qual era o meu papel dentro da indústria? Eu fazia as pesquisas dentro dos ativos que ninguém ainda sabia, porque a empresa vive de novidade. Exato. Então eu tinha que descobrir determinados ativos que ninguém ainda sequer tinha se atentado. Cabeleireiro cientista. Para lançar. Porque lançar tem que ter uma história em cima do ativo, de como a coisa funcionava. E eu usei isso para meu favor. Como sempre, eu fui ver os livros, eu estudo em vários, né? Eu não vou no foco principal. Muita coisa eu encontro nos livros de história. A história se reconta. Se repete, exatamente. Se repete, ela conta. Você tem que estar atento a muita coisa. As minhas principais pesquisas sempre foram em lugares que as pessoas jamais imaginavam. E eu vejo no livro de história que existe, na Roma Antiga, existia um óleo onde as mulheres passavam no corpo dos guerreiros. E esse cicatrizava. Né? Esse óleo cicatrizava. Até então eu pensei que era só uma história, uma lenda. Esse mesmo óleo elas usavam no banho, né? Usavam no corpo e elas ficavam mais jovens por causa disso. O nome desse óleo era o óleo de Immortelle, de imortalidade, porque ele gerava esse aspecto, né, de rejuvenescimento. Me deu um estalo. Vou pesquisar. E descubro que esse óleo existia, né? Ele já era usado na Roma Antiga e era um óleo utilizado, né? Hoje existe uma linha francesa que usa esse óleo, né? Que é um dos produtos mais caros que existe e usa esse óleo. Eu disse, poxa, vamos pesquisar. E aí, consigo, em cima de muito trabalho, consegui trazer da Cócega 1 litro desse óleo. Ele é um óleo super especial, é chamado de ouro líquido, que é o óleo de Immortelle. Ele é um óleo que tem 6 vezes mais colágeno do que qualquer coisa na natureza. A quantidade de colágeno desse óleo,
ele vem de uma flor que chama Immortelle. E essa flor, pra você ter ideia, ela é colhida, ela passa 30 anos sem secar. Ela não seca, ela mumifica por conta da quantidade de colágeno. Caramba. Eu disse, é por aí. Isso dentro de um cabelo, de um produto de cabelo vai ser must. Inclusive, Disruptivo. se despeçam dessa cabeleira aqui, porque tem novidade aí. Aí entra o Immortelle. Já chegamos a 7.000 cabelos feitos. Uau! Com o Immortelle em 10 anos. E aí eu trago o óleo, né, e comecei a usar. Quando eu coloquei na mão da química, ela ficou louca. Ela disse, isso não pode ser. Quando eu coloquei, disse, testa esse óleo, vê o que é. Eu digo, não tem nome. Você vai olhar e vai analisar. E ela me liga muito preocupada e diz assim, isso não é um óleo, isso é um blend. Ele é tão completo que não pode ser um óleo só. Né? Eu disse, tem poder de regeneração? Ela disse, absoluto. Eu disse, pronto, dentro de um produto de cabelo, vamos testar. E aí chama essa mesma e começa a desenvolver um produto usando esse óleo, que era o óleo de Immortelle. Fantástico. Tem 10 anos, temos hoje um produto... Você tá falando aí, cara, eu já tô pensando em levar minha mulher. Eu já tô pensando em levar minha mulher. Isso. Porque Você não tem noção. esse dia minha mulher tava falando que o cabelo dela tava ruim, tava uma merda. Você tem noção. Você tá falando, eu tô pensando, pô, vou levar minha esposa, vou levar Eu mais. tenho 35 anos de cabelo. Na época eu tinha 25 anos. Em 25 anos, eu nunca, até hoje, eu nunca encontrei um produto que me desse 100% de satisfação. Caramba. Nunca. E eu trabalhei com os melhores produtos do mundo. Eu trabalhei com o que existe de melhor no mundo. Hoje eu pego um cabelo extremamente ressecado e posso te mostrar que o resultado é isso aqui. Isso é um cabelo depois de processado. Isso é um balanço natural. Eu quero o meu assim. E desse tamanho. Né? Lindo, Então, lindo, lindo, em lindo. cima disso, você vai ver aí, pode rolar a barra e ver assim, você vai ver vários cabelos. Esse é um dos pontos altos disso. Caramba, velho. E a gente consegue transformar um cabelo de uma forma espetacular. Eu até hoje, agora, há uns meses atrás, teve uma indústria, uma empresa que... Esse é o produto seu, exclusivo seu. Exclusivo nosso. Que aí vem uma novidade agora maior, né? Tem 2 grandes novidades. Mas em cima desse produto, uma vez uma empresa aí muito bacana, tá bem a nível nacional. E aí a diretora aqui da empresa disse, eu queria marcar para apresentar o produto. Eu digo, tô aberto. No dia que vocês me apresentarem um produto que seja melhor que o meu, eu mudo. Porque eu quero, eu sou muito vaidoso para manter uma coisa sem qualidade, eu vou mudar, automático. E aí tá bom. E quando ela chegou, eu tava fazendo 2 cabelos, tava fazendo 2 processos. E elas sentaram, ficaram assistindo, sentadas na recepção, e eu fiquei fazendo. Quando terminou, ela disse, eu posso olhar? Eu digo, fica à vontade. Elas olharam o cabelo. Aí quando eu terminei as clientes, eu digo, agora vamos conversar a respeito do seu produto. Ela disse, não, a gente não tem nada para te mostrar. Caramba. A gente não tem nada para te velho. mostrar. Muito pelo contrário. Vem cá, você comercializa isso aí? Eu disse, não. Ela disse, graças a Deus, senão a gente estava frito. E ela disse, a gente quer esse produto, vamos trabalhar e tudo mais. E eu disse, não, essa foi uma linha que eu desenvolvi. Né? Eu tenho outras, eu tenho hoje uma meia dúzia de pesquisas fantásticas. Eu tenho produtos Show. fantásticos, mirabolantes. Tá a fim de falar daquele produto que... Vai ser agora. Vou te falar dele, porque ele é fantástico. Homem alquimista mesmo. E aí desenvolvemos isso, e eu te digo hoje, nós já fizemos mais de 7.000 cabelos. Caramba. Vai A ter amostra cupom, é vai grande. Eu já gastei o dinheiro todo, viu, gente? Porque eu digo assim, que você faz logo a conta. É, o nego tá O cara- fazendo conta. todo mundo fala aí, eu fiquei milionário, Eu também já ganhei mais de 1 milhão com o produto, muito mais. E fazendo Immortelle de uma forma assim, fantástica. Hoje, eu só tenho um problema. É um problema que eu não consegui resolver usando o Immortelle. Tanto o tratamento quanto o alisamento. Ele é contraindicado porque ele causa dependência. Isso é terrível, porque assim, quem faz não deixa mais. Não deixa. Eu não tenho ex-clientes de Immortelle. Quem fica, não adianta. Caramba. Você pode fazer alisamento onde você quiser, você faz progressivo onde você quiser, você faz o que você quiser. Immortelle só tem lá. Mas agora a gente está abrindo, né? Porque aí tem essa outra grande novidade. Conta Veio aí, a história do conta aí. Fatiá, né? Fatiá foi A história é como impressionante, sempre, Deus cara. é fantástico, Deus bota as coisas, tudo isso assim, eu sou muito próximo do divino, né? E eu sempre fiquei muito atento aos sinais, né?
Hoje não sou evangélico, acho que todos são crentes, Você né? é Acreditam cristão. que sou cristão. Exatamente. Meu pastor, ontem eu estava vendo, o pastor Yander, um grande abraço, né? Um profeta, e ontem eu estava na igreja, né? Vendo ele veio de fora, veio pregar aqui, eu ouço muito as coisas, inclusive ele profetizou minha vida de uma forma fantástica. Show. Eu tenho uma experiência assim, sobrenatural com ele Muito bacana. e abriu muitas portas para mim. Mas eu sempre fiquei muito atento aos sinais. Um dia, um belo dia, eu estou num determinado lugar, eu fui para uma ilha, quase que deserta, e lá na praia eu olho duas meninas que eram duas índias, as coisas eram uma coisa assim fantástica. Eu estava com um amigo, disse, nossa, mas um cabelo que me chamou a atenção. Eu disse, olha, só pode ser de nascença, uma coisa dessa. Quando a mãe encostou, eu digo, olha, não é de nascença, porque eu vi o cabelo da mãe pro da filha, a diferença. E aí, eu muito curioso, fui perguntar. Disse, isso é cabelo lindo dessas duas meninas, devia ter uns 12, 13 anos. Eu disse, muito lindo o cabelo delas. Ela disse, a avó que trata. Eu digo, trata como? Ah, trata de produto natural, ela trata com uns produtos naturais e tudo mais. Eu disse, mas o cabelo dela era como? Ela disse, era igual o meu, mas quando tratar fica assim. Eu digo, pronto, não sai daqui sem isso pela mão. Eu não saio daqui, não saio daqui. E aí meu amigo já deu risada e disse, pronto, já vê que a gente vai dormir aqui. E eu disse, quero conhecer sua avó. E fui conhecer essa senhora, ela tinha 80 anos. Eu disse, eu vi um cabelo de suas netas, muito bacana, eu queria, o que é que você usa? Ela disse, um segredo que eu aprendi com minha avó. Eu digo, 80 mais 80. Caramba. Só aí já tem 150 anos de história. E eu disse, mas o que? Ela disse, eu não conto. E a filha disse, ela não conta nem pra mim. Ela prepara Caramba. e faz, é tudo natural. Eu disse, me conte. Foi no período da pandemia, da primeira pandemia. E ela disse, olha, mas ela foi resistente e não me contou. E ela disse, eu não vou te falar, mas vamos fazer o seguinte, se depois que passar esse negócio que tá morrendo todo mundo, se eu ficar vivo, eu te conto. Eu digo, pronto, a mulher vai morrer, vai levar isso para todo mundo. E eu fiquei preocupado, eu esperei um ano. Caramba. Todo dia eu sonhava com ela. E depois de um ano, a coisa quando amenizou, depois veio a segunda pandemia, mas antes da segunda eu fui lá, eu disse, eu tô passando por aqui. Mentira, eu viajei atrás dessa mulher. E quando cheguei lá, eu disse, eu queria falar com você. Ela disse, mas você veio? Eu disse, eu tava passando por perto, aí vim aqui visitar você e tudo mais, a senhora. E ela disse, você quer saber, não é? Eu disse, quero. Ela disse, tá bom, você vai dar uma volta, eu vou preparar a matéria-prima, né, que é uma junção de algumas coisas, e eu vou te ensinar. E eu disse, tá bom. E aí fiquei contando os minutos, voltei, ela disse, tá pronto, agora venha, vamos para a cozinha, que eu vou te ensinar, que é extremamente artesanal, tudo extremamente natural. E eu disse, tá bom. Quando eu fui para a cozinha, ela disse, olha, você faz assim, assim, existe todo um ritual, isso aqui tem que deixar 15 dias guardado, isso aqui tem que preparar assim, tem toda uma coisa. E ela fez, e eu fiquei, disse, pronto, mas vai funcionar? Ela disse, tranquilo, vou fazer para você aqui, você leva e você usa. Aí eu levei para uma amiga minha, eu levei lá pro estúdio, cheguei lá, chamei e liguei para minha amiga, eu disse, cobaia, vem cá que eu vou fazer seu cabelo de graça, eu digo, hoje é de graça. E aí ela foi correndo para lá, eu digo, venha que eu vou cuidar do seu cabelo. Olha, tem uma coisa que eu encontrei fantástica, eu vou usar seu cabelo. Mentira, ela ia ser cobaia. Aí eu disse, se não der certo, é no dela, é amiga, tá tudo bem. Quando chega lá, eu disse, vamos fazer. E aí eu fui fazer o cabelo dela. Ó, tá aqui. Eu fui fazer o cabelo dela e o cabelo, quando chegou lá era isso aqui, né? O cabelo dela tava nesse estado. Deixa eu ver aqui, não sei se já mostrou o segundo ponto. Mas, peraí, vai estar aqui. Aí eu mostrei o cabelo, vamos aplicar. Quando eu vi o cabelo, eu digo, mas o cabelo tá acabadinho, viu? Vamos ver se nesse aqui dá jeito, porque dela tava, como você vê aqui, bem delicado. E aí ela disse, eu queria ainda fazer teste de fogo, foi teste de fogo. Eu queria fazer umas luzes, eu digo, pronto, vai ficar pior ainda, porque depois que eu usar descolorante aí que vai ficar, aí vai ser um teste de fogo. E fiz o cabelo dela, fiz as luzes, vou te mostrar aqui agora justamente o vídeo que eu fiz do antes e depois dela, que foi o processo. Coloquei, deixa eu ver se é esse aqui, não, vou te mostrar uma coisa que é bem bacana, vale a pena ver. Esse é o cabelo antes. Caramba. Como chegou lá. Aí eu ainda fiz umas luzes, que eu acho que vai mostrar aqui. Deixa eu ver. Aí eu ainda fiz as luzes, ainda sensibilizei mais. E apliquei o produto depois. O resultado é esse aqui, sem nada mais. Uau! Caramba. Esse é o cabelo que ficou só com esse tratamento. Totalmente diferente.
Ele recuperou 100% das fibras Caramba. em uma só aplicação. E você tem o olho biônico, né? E você ainda olha aí com o microscópio para validar realmente. Eu só vi o cifrão, digo, tô rico, eu tô milionário. Se isso aqui acontecer, eu vou ficar milionário. E aí, voltando, aí eu disse, pronto. E ele é natural? Totalmente. Trata de Totalmente. dentro pra fora, que você falou uma vez, né? O que eu observei? Comecei a tratar o cabelo dos meus clientes com ele, observando e falando. E eu descubro um grande lance. Ele faz o cabelo crescer, além de tratar a fibra. E faz crescer mesmo. Eu sou terapeuta. Eu trabalho com parte de terapia capilar há 15 anos. Eu comecei a usar nos cabelos que tinham queda. E aí tive um grande problema. Eu tive que suspender todos os meus clientes, porque só o que eu usava de loção já curava. Eu suspendi a queda de graus elevadíssimos de queda, de alopécia, né, de rarefação. Eu suspendi clientes, em 15 dias, usando a loção, eu não precisei mais nada. Caramba. Eu resolvi o problema 100% de todos os meus clientes. Começaram a ter resultado, tanto o fio quanto a queda de cabelo. Aí a gente desenvolve, né, nasce uma nova linha, onde a gente, inclusive assim, ele é um produto tão natural, que assim, eu não aconselho, não falo, não é esse o objetivo, mas ela era uma pessoa que tinha descendência indiana, e o indiano não aplica nada no corpo que ele não possa comer, não possa consumir. Se ele não consumir, ele também não aplica, né? Ele parte de um princípio assim. Então, o que eu fiz? Quando eu fui observar, são produtos que, se você comer, você também não tem problema. Caramba. Ele é tão natural, não tem aditivo químico nenhum, não tem conservante nenhum, não tem absolutamente nada. E aí desenvolvemos um novo processo baseado na cultura oriental, né, que agora a gente vai apresentar, se chama Fatchá, chá para o cabelo. Então, nós desenvolvemos um chá que, aplicado no cabelo, você tem uma cura do fio e uma cura da queda. Você restaura um fio e cura a sua queda. 100% natural. 100% natural. Não tem zero de aditivo químico, zero de conservante, zero de tudo. Então a gente já está desenvolvendo, o Fatchá sai agora. Vai sair na nossa terceira e boa novidade. Nós estamos agora com uma página, né? Aí vamos passar para o mundo, porque aí parte do nosso princípio de democratizar a beleza. Caramba, que show, mano. Que orgulho conhecer esse ser humano. É uma coisa tão viu? fantástica que eu disse assim, você não pode reter isso para um público específico, nem querer cobrar caro, porque você descobriu a pedra filosofal. Boa. Não é por aí. Você tem que ajudar as pessoas. E aí é que pessoas. veio o processo, você tá falando da democratização da beleza, Exatamente. né? Eu disse, gente, isso é tão bom, que você tem então que todo passar mundo isso que está pras assistindo pessoas. vai ter acesso. Todos que tem, todos vão ter Todo acesso. mundo que está vendo vai ter acesso. Todos. Tem previsão de saída, Fernando? Próximo mês. Próximo mês? Acho que até Vou fazer o seguinte. Você vai lançar nacional? Vai lançar aberto para todo mundo? Nós vamos lançar na nossa outra novidade, porque agora, além desses processos todos, agora nós estamos criando a nossa página, nosso site, que é um site de vendas. Eu vou fazer o seguinte, quando esse episódio vai pro ar, provavelmente quando já tiver lançado, a gente vai botar o link da sua página aqui embaixo. Sim. Para todo mundo que tiver já poder conhecer o produto, já ir lá e já poder comprar o produto. A gente vai vender pela internet. Boa. Né, nós vamos vender. A partir de agora a gente já vende toda a linha do Immortelle. Nós estamos abrindo depois de 7 anos. Show. E eu disse, olha, você não pode reter as coisas. Eu acho que Deus te dá as coisas, não é para você. É muito egoísmo você encontrar uma coisa que funciona tanto e você querer isso só para si. Eu demorei um pouco e pequei. Eu confesso que eu pequei, eu retive durante muito tempo. Mas é uma coisa tão boa que você tem que passar para as outras pessoas. Sabe? O que vale na sua vida é o que você propaga. Sabe? Você não pode reter esse tipo de coisa. Então, tanto a linha de alisamento, quanto a linha de tratamento, quanto a linha de queda, que são as 3 coisas que a gente agora está desenvolvendo, já está pronto, né? E a gente vai passar isso para as pessoas. Com um aval, as pessoas vão falar diretamente comigo.
sabe? Eu quero ter esse contato. Eu não sei se eu vou conseguir falar com milhares de pessoas desse jeito, mas a gente tem que ter isso. As pessoas... Você sabe que uma mulher com queda de cabelo é uma coisa muito louca, cara. Eu trabalho com gente assim, você destrói. Você chega lá com a baixa autoestima, assim, no chão. Cara, pro homem já é, ainda mais pra mulher. Inclusive, eu vou falar algo aqui muito legal, né? Já que esse episódio, provavelmente, quando sair, esse projeto já tá andando, você vai fazer o seguinte, você vai assistir esse episódio, vai entrar no Instagram, vai procurar Hugo Fernandes 1 e dá uma olhadinha no resultado. Isso aí. Dá uma olhadinha no resultado pra ver se é verdade. O Hugo já vai estar fazendo, você Boa, também está boa. convidado. A gente tem um público masculino bacana, significativo, né? Um público maior feminino, mas a gente tem um público, porque uma das vantagens do Immortelle é que ele deixa tão natural, porque não tem nada pior do que um homem que faz o cabelo ficar artificial. Exato. Verdade. Não Eu concordo faça. com você, Se velho. ficar artificial, Eu concordo 100%. não. Tá liso, mas olha como tá o liso. Não, é terrível. Eu concordo. Então, ele é tão natural, que quando o homem, se ninguém conhecer antes, vai dizer que é natural. Bom. E quem não conhece, quando olhar, vai notar que existe uma mudança, mas não vai saber o que foi. Sabe? Então, Caramba, porque show. é muito natural. Então, assim, o meu público masculino fica muita vontade de ir pra lá. Sabe? Eu tenho uma cliente muito bacana. O mês passado ela chegou aqui, chegou com a mãe. E eu trouxe minha mãe. Eu disse, eu faço com o seu cabelo. Mas é o seguinte, eu arranjei um namorado, ele viu meu cabelo, achou lindo. Quando ele conhecer minha mãe, ele vai saber que foi tudo mentira. Minha mãe tem que fazer também. E ela levou a mãe para poder fazer. Eu digo, pronto, não tem problema. Seu pai manda raspar a cabeça para ele não saber. Ele vai pensar que é genética, essa história da naturalidade que dá. Caramba, que Né? show, velho. Então, assim, são coisas bacanas que vão estar acontecendo. A gente tem hoje uma responsabilidade, aumenta a minha responsabilidade com o público. Hoje eu quero democratizar esse processo. Todos os nossos processos, aqui é primeira mão, vai sair de primeira mão, até porque, assim, por conta da minha agenda, eu tive uma agenda com muito... Como é que eu digo? Muito corrida essa semana. Era para ter lançado já a ideia do nosso cartão. Nós vamos ter um cartão, né, que você vai ter um acesso normal. Só existe uma taxa. Essa taxa é convertida para um asilo. Né? Nós vamos converter para um asilo, não, uma casa de repouso, para adicionar esse cartão, que é uma taxa pequena, de R$50. E todo esse dinheiro vai ser convertido para essa casa. E com esse cartão ela tem acessos a uma série de... Ela entra num programa onde ela chega a ter até 42% de desconto. Boa. Em todos os trabalhos que a gente vai estar fazendo. E aí, assim, vantagens em cima de parcelamento. Você pode fazer com 10 vezes agora. Eu já tô dentro. Você pode fazer o cabelo com 10 vezes, pagar de 10 vezes no cartão. Eu já tô dentro. Tudo isso. A título de quê? De realmente facilitar. Você vai poder comprar ou fatiar para um ano, porque o nosso programa é de um ano de tratamento. Você compra um ano de tratamento, são 12 frascos, cada frasco um ano, ou mês. E você segue o programa. E eu te digo, eu não conheço em 35 anos, 15 como terapeuta, nada que me desse um resultado tão rápido e tão eficaz. Eu não conheço. Ainda não vi. Então foi uma coisa que me surpreendeu e eu disse, eu não posso reter isso. É um grupo pequeno de pessoas cobrando um preço maior. Eu prefiro... E foi o que eu fiz agora. Nós voltamos para essa ilha e eu contratei hoje essa senhora de 80 anos, trabalha pra gente. Caramba, que Né? show. Ela é minha fornecedora. Né? Eu disse, não, a gente tem que... não pode, você não pode sair do processo. Aos 80 e Meu, poucos boa. anos ela se torna Exatamente. empresária. Ela é conhecer minha a fornecedora, ela que toda a matéria-prima, ela que prepara, eu vou lá, compro tudo, trago tudo. Eu digo, já tem um trabalho novo para a senhora. A vida dela mudou radicalmente. Boa. Né? Ela agora me fornece tudo. E a gente está começando a levar para a indústria para poder conseguir fazer todo o processo. Então tem essas coisas, vai estar funcionando, vai estar acontecendo de uma forma legal. Show de E eu bola, vou me velho. converter. Eu vou ser um evangelista. É isso aí. Evangelista. Eu também. do Fatiá. Eu sou vaidoso também, viu, velho? Eu sou. Esse negócio de meu cabelo. Depois a gente, aqui, eu tenho um novo projeto. Eu Eu acho que se a coisa folgar, assim, para depois de junho, a gente vai abrir uma ala masculina, assim. Boa. Eu acho bacana, sabe, justamente para oferecer essa naturalidade, para oferecer esse toque, essa coisa. Eu tenho um cliente já, mas são E eu todos gosto do meu grossos. cabelo um pouquinho maior, um pouquinho mais cheinho, mas, velho, quando o bicho cresce, fica aquela desgrama,
cima, assim, ó. Tudo. Eu falei, pô, aí não dá, velho. E minha mulher gosta também. Não, amor, eu gosto de você com o cabelo mais cheinho. Eu também gosto de usar o cabelo mais cheinho. Cria volume, mas, você perde o Mas não controle, dá, né? velho. Não dá. Esqueça. Do A jeito partir de que agora, tá, não dá. seu cabelo vai estar imortalizado. Pô, não, E gostaríamos, não. e gostaríamos Nova de- versão é, 2023 aí. Gostaríamos de dizer também que você pode contar com a gente também, Fernandão, que você precisa aí Show. de ajuda. Estamos Legal, aí para legal. poder somar, né? Top demais. Hoje eu acho assim, uma das coisas que funcionou de uma forma, nós fizemos um podcast aqui, inclusive nós usamos ainda 5% do podcast que a gente fez, né? Porque tem muita informação ali. E aquilo foi estrondoso, assim. Você vê que assim, a quantidade de curtidas, as pessoas que estão acompanhando e vendo, tem uma credibilidade muito grande. Eu que agradeço. Show. Tá aqui dentro do ecossistema. Você faz parte do né? ecossistema. Agora É um contribuindo. prazer e o que vocês precisarem também. A gente vai Show de estar bola. disposto a Show de bola. estar aí. Eu acho que é um papel que além de tudo, ele é social. A gente vai fazer uma coisa. A gente tem. Você não pode passar por esse mundo sem fazer com que sua música toque. Perfeito. Sabe? E um dos motivos. Você sente que a sua música toca, né? Quando você propaga aquilo que você traz. Top. Pegue o melhor de você, né? As pessoas dizem assim, pô, você tá fazendo sucesso. Eu digo, pô, estou sim. Eu faço sucesso. Agora, o primeiro motivo do meu sucesso é a minha realização profissional. Desapegue. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Nada. Exatamente. É o seu modelo de sucesso. Não corra atrás do dinheiro, ele vai correr de você. É né? isso aí. Esqueça que ele... Não é uma coisa muito fácil, mas assim, foca. Acha o que você tem como verdade na sua vida. Emprega aquilo. Entrega o coração. Vai com amor, porque se não for com amor, você desiste no meio do caminho. Sabe? Seja persistente. E o dinheiro corre atrás de você. Pode ter certeza. O dinheiro hoje não corre atrás de mim. Mas hoje eu estou bem melhor do que estava. Hoje a gente está assim, se realizando em muita coisa. Já acontece. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava. Eu tenho resultados positivos, mas assim, a minha vaidade foi promover o que eu pudesse dar de melhor. Assim, e o dinheiro veio... Porque é uma consequência muito natural. Muito natural. Uma coisa que eu tirei da Bíblia, a prosperidade está no servir. Sim. É o grande segredo. Tá no Né? servir. Em tudo. Se você não servir, você não segue. Não tem o próximo passo. Exatamente. Né? Que eu digo Se assim, você Inclusive, eu acredito isso como ser a nossa verdadeira função na Terra, né, como ser humano, que é servir o próximo. Então pegue E essa. quando a gente compara todas as profissões, seja lá qual for, se você é um grande empresário, se você é da menina que limpa o banheiro ao médico, né? O médico ele não é um médico para cuidar da saúde dele, ele é um médico para servir alguém que vai precisar do trabalho dele. Assim como o advogado é para servir alguém, como o Fernando serve alguém que precisa do trabalho dele, como a gente serve alguém, em tudo essa relação existe. Então eu acredito, como você falou, primeiro que eu acredito que essa é a nossa verdadeira função, né, aqui na Terra, que é servir ao outro, servir ao próximo. E daí que eu acho que a prosperidade nasce. Quando a gente entende isso e realmente coloca isso na frente de todas as coisas, a gente se torna próspero e abundante. Então, para fechar isso que ele tá falando, se você não vive para servir, você não serve para viver. Boa. É verdade. Quem não Boa. serve... Corte. eu digo, quem não serve pra ninguém, não serve pra nada. Exato. Verdade. Né? As pessoas têm uma coisa assim, que só para pontuar, que eu acho que vale a pena. As pessoas, quando você pergunta normalmente para as pessoas qual é o sentido da vida, né? As pessoas assim, o que é que você quer da sua vida? Não, eu quero ser feliz. E eu digo... Tão pra todo subjetivo, mundo, né? O sentido da vida não é ser feliz. O sentido da vida é você propiciar para as outras pessoas o que você tem de melhor. A felicidade, ela vem por Disso conta aí. disso, né? Você não tem... As pessoas colocam a Exatamente. felicidade como primeiro plano. Não, o primeiro plano é servir. O sol, ele está ali para aquecer e gerar vida. Boa. Qual é a função do sol? Né? Ele tem essa função para a gente. Qual é a função de uma planta, de uma árvore? É dar frutos. Qual é a função do ser humano? Né? Servir. Ele tem que, se ele não servir, se ele não evoluir, se ele não produzir, ele não tem sentido. O sentido do ser humano é produzir, é trabalhar, produzir. E em cima disso, gera-se felicidade. Show de bola. E outro exemplo também, qual é o objetivo do Fatiá? É transformar a autoestima das pessoas. O Fatiá veio com, eu acho que é uma coisa meio que milagrosa, uma coisa bacana, que assim, foi uma coisa que eu acho que tem pra mim, foi Deus que me deu, foi uma coisa assim, Com muito certeza. Com os certeza, sinais, cara. e você Com não certeza. pode pegar isso e ficar pra você. Você Perfeito. tem que transformar, gente, isso aí tá pronto, isso aí tá aí para as pessoas. Porque se E você não não foi pega... por acaso,
né? Se que você chegou não em pega, ele mostra foi. pra outro, né? Não, cara, na verdade, talvez se ele não pega, morreria aí. É. Entendeu? Não foi por acaso que E eu que mostrei, aconteceu, ela me entendeu? pediu uma única coisa, ela disse, se você não vai contar isso pra ninguém. E eu disse, tá bom, eu tinha um grande problema, eu tinha fornecedores. Então eu digo, se você se torna minha fornecedora, o nosso segredo da fórmula em si fica entre a gente. E Show foi de legal. bola. Né? E a gente... Fernandão, muito obrigado, viu, cara? Foi um prazer conversar com você e te conhecer. Que Você é um episódio, cara realmente- que episódio. Eu, É um eu outlier, aqui sendo é um entrevistado fora da- por dois galãs É um fora da do curva. ecossistema. Vou ficar mais. Agora eu vou ficar galã. Fora da curva, muito bom papo. Galera, e é isso, tá? Estamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso Ecossistema Podcast, hoje com essa incrível presença aí do Fernando Souza. Tamo junto. Ah, peraí. Já se inscreveu, velho? Verdade, Eu não falei esquece, no início. né? Se inscreve. Curte e Exatamente. compartilha. Ajuda Exatamente. nosso ecossistema a crescer. Até a próxima, um grande prazer estar com vocês. Valeu, Show. um abraço.